Luiz Legis, boa tarde. Está entrando no ar mais um Joga nas 11 aqui pelo R7, aqui pelo Record Plus e aqui pelos Desimpedidos também, tá? A partir de agora, futebol, bom humor, um outro atrito, porque a gente tem também, tá tudo bem, e você participando com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar, porque eu sempre gosto de abrir mostrando quem está aqui com a gente. Tá? Primeiro, ó, a Lívia está aqui, ela está de volta. Palmas para a Lívia! Lívia Camilo! Seja bem-vinda mais uma vez. Uma delícia estar de volta, né? Falar de futebol, rodada cheia, polêmicas. Polêmicas? Quem não... Que o futebol e polêmica deveria chamar futelêmica. Futelêmica. Ou polemibol, né? Porque todo comecinho de semana, a gente está falando do que aconteceu no final de semana. Ontem nós transmitimos o grande jogo Corinthians e Flamengo. A gente vai falar bastante disso. A gente vai falar de eliminatórias da Copa. A gente vai falar de data FIFA. A gente vai falar de Palmeiras e São Paulo. A gente vai falar do Santos. E ontem no nosso jogo, quem estava lá no gramado? Uma das pessoas era Yara Fantoni. Zé, clássico das multidões é sempre muito especial. Nunca tinha feito nada com a Lívia aqui. Queria te dar boas-vindas assim juntos, né? A gente já se encontrou em outros lugares por aí. Essa presença feminina é muito importante, né, pro nosso esporte, pro nosso futebol. E você vai apresentar daqui a pouco meu parceiraço de ontem, que, ó, gratidão pelo trabalho junto, tamo junto misturado. Enfim, né? Por falar em clássico das multidões, teve Esporte Santa, não teve isso? O que é? O clássico das multidões, né? É Esporte Santa. E ela falou dos clássicos das multidões. Olha, clássico das multidões pra mim é só... Gil Moura tá aqui, senhoras e senhores. Qual que é o clássico? Qual que é o clássico das multidões? É Flamengo e Corinthians ou Esporte e Santa Cruz? O clássico das multidões só Esporte Santa, né? Um dos maiores clássicos do Nordeste, não o maior, mas é sempre uma honra estar dividindo isso com vocês. Estou brincando, obviamente, Corinthians e Flamengo têm as duas maiores torcidas do Brasil, não é à toa que é o clássico das multidões também. Eu aceito dividir o nome, tá, com Flamengo e Corinthians. Aí e Corinthians, o jogo que a gente transmitiu, ele também estava lá no gramado ao lado da Yara. Eu tô falando de Marcelo Braga, o cara das informações. E aí, Braga? Tá até bronzeado. Então, olha, rapaz, ontem tu pegou um sol brabo ontem, né? Peguei. Mas há uma semana eu tava na praia, tomando caipirinha. Prefiro estar com vocês, ainda bem que eu voltei. Sim, verdade. Não tem nem vergonha de abrir a boca pra falar isso, né? Ele prefere estar aqui do que estar na praia com sol, caipirinha, relaxando. Eu vou fingir que acredito e vou tocar, porque eu vou colocar aqui as arrobas agora, ó. Se você quiser seguir, @Desimpedidos, por favor, Carneirão, taca aí. Agora Desimpedidos Esporte Clube, né? O DEC. Também R7 Sports, @R7 Sports e @Record Plus. E o último, @Portal R7, eu reforço aquele convite. Nós estamos ao vivo no R7.com, no Record Plus, tá? E também no canal Desimpedidos, lá no YouTube. Se você quiser, tem um chat lá que você pode, inclusive, participar. Vamos começar falando de Corinthians e Flamengo. Foi o jogo que a gente transmitiu ontem e foi o jogo que encerrou a 8ª rodada deste Brasileirão. E toda vez que eu falo um número de rodada, 8ª rodada, eu lembro que 8 técnicos já perderam o trampo. Eita. Mas não se preocupe, porque no Brasil o futebol é pródigo em demitir técnicos e daí ele começa a reempregar os que foram demitidos, que ainda estão ganhando do time anterior e passam a ganhar do próximo. É uma coisa louca. Não, e demite depois de vitória. Isso que é muito louco. Sabe que na Série B tem uma rodada e um técnico demitido. Olha aí. É o do esporte. Do esporte. Aí, agora há pouco, o Roger Silva, eu estava aqui comentando com o Braga, porque o esporte vem de uma sequência muito ruim de jogos. Só venceu bem, com propriedade, o Náutico, né, na final do Campeonato Pernambucano. E aí estreou a Série B num 0-0. Ele não aguentou e caiu hoje de manhã. Ou seja, mantém na A, mantém na B. Mantém na A e a B. Vamos ver qual é o próximo. Vamos mostrar os melhores momentos de Corinthians 1, Flamengo 1. Todo mundo pode comentar em cima da mesma forma, é só não falar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Cola aí, por favor, diretor Carneiro, melhores momentos de Corinthians e Flamengo. Cara, foi um jogo legal, né? A gente não sabia o que seria. Eu adoro o Hugo Souza, ele estava pensando, gente, vou fazer uma mala pequena, faço uma mala grande. Errou uma vez, errou outra e deu o gol. Eu acho que além disso tem o fator jogar contra o Flamengo, que eu tenho certeza que mexe um pouco com ele, assim, por tudo que ele viveu lá, a rejeição que ele teve da torcida do Flamengo. Eu sinto que ele sempre quer provar que ele é melhor do que ele viveu no Flamengo. E aí devia estar com uma pressão forte. Ó, que bela fatiada, hein? E foram dois erros camisa seguidos, 10 não daria esse passe. Foram 2 erros seguidos dele no começo e o segundo saiu esse gol aí, muito cedo. Eu não sei o que vocês acham, mas ele também demora para cair, né? Ele
vai com um certo delay, assim, pra essa bola. Eu acho que tiraram ele da jogada. Ele começou o jogo totalmente fora de sintonia. Ele cometeu 2 erros, assim, por concentração ou desconcentração. Mas depois ele vai salvar também. E depois ele salva. Ele faz 2 defesas mais bonitas, né? Não, Eu acho que até agora é uma das defesas, se não a aquela lá mais chama bonita do milagre, Brasileirão, né? disparado. A primeira defesa dele chama milagre. Aí o Corinthians começou a melhorar, começou a voltar para o jogo, né? Depois do impacto, e vai fazer um golaço no passe do Memphis machucado Depay. Que passe, né? Pimba! 3 Ele dedos. é fora da curva, né, gente? A bola vai... Uma coisa que eu não tinha reparado no jogo é que quem dá o passe para o Memphis é o Yuri, né? O Yuri faz o pivô e corre para a área e recebe a bola depois no cruzamento. O Yuri, a gente reclama que ele precisa de 3 chutes para fazer um gol, mas realmente ele dá outra dinâmica. A gente é o pessoal do Corinthians? O pessoal do Corinthians. Sem clubismo. Ô Zé, me chama muita atenção essa volta do Yuri, né? Ele é um cara que, em jogo grande, querendo ou não, ele tem uma presença. Tem. Não, ele é muito querido, ele é muito gente boa, ele parece ser gente boa. E realmente, dos 2 últimos, mesmo contra a Chapecoense, ele foi bem. Voltando de uma contusão, ele foi o cara que correu, que se dedicou. E a entrega do Yuri é o que faz dele um ídolo no Corinthians. A dupla do Hepta ali, né? Cruzamento do Bidu, gol do Yuri Alberto. Agora, o Bidu ali com o Paquetá... Ali, foi ali, segundo... Você viu o Memphis dando uma refugada? Foi depois do encontro com... Foi de trivela, né? Gente, que passe lindo. Eu não tinha reparado nesse passe, Mas não. ele se machucou. Vocês viram quando ele se machuca ali, né? Que ele tem um choque. E aí o Dorival coloca o Garro no lugar dele, né? E o time do Corinthians não consegue se organizar muito bem, perde um pouco as chegadas no ataque. O Garro fica aberto para esse lado direito, mas não fez um bom jogo o argentino. Na verdade, o Garro ele já vem assim de uma sequência ruim. Um longo período. Uma sequência muito abaixo, né, do que se espera. Muito abaixo. Pra quem disputava a camisa número 10 com o Memphis, né? Com quem achou ruim. Ô Zé, agora, quem é fora da curva, e eu comentei com o Braga durante a transmissão, o Paquetá, ele é muito inteligente. A nível de posicionamento, de ser sagaz, de inteligência em campo, ele é um jogador de fato diferenciado. E, inclusive, o embate dele com o Matheus Bidu ali, principalmente no final do jogo, foi muito legal de acompanhar, porque o Bidu menorzinho também não descia, agarrava ele de fato, quando ele reclamava, era justo, porque o Bidu não saía, e o Bidu também se destacando, sabe? Aquele cara de raça, aquele cara de presença dentro do Corinthians. Mas o Paquetá, apesar de não ter sido convocado agora, quando você olha ele de perto, como ele é importante nesse time do Flamengo. Tá. Eu acho ele um jogador bem ok, o Paquetá. Mas, enfim, ok. 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 Você acha ele só ok? Eu acho ele só ok. Acho um bom jogador, mas não acho assim... Eu acho que ele volta, né, com uma missão aí de mostrar que ele ainda está naquele nível, né? Que ele já esteve em vários momentos, né? Mas... Inclusive. Aí o momento de expulsão do jogador do Flamengo. Ele vai na bola, né, Zé? Ele pega, né? Eu, na minha modesta opinião, vou falar, acho eu que isso é falta para cartão amarelo, tá? Sim. Porque se o pé. Eu aprendi uma coisa com o Salve, que eu sempre marco pela chuteira, né? Então, quando passa desse ossinho aqui, é vermelho. Quando fica ali embaixo, é pé. Mas assim, eu até entendo o árbitro, né? Mas eu teria dado amarelo aí. E interessante que o VAR chamou, né? O VAR chamou, ele foi olhar. Eu vou pôr o VAR aí. Ele vai rever, eu vou colocar o VAR já, vou pôr o áudio do VAR. Nós vamos falar dessas polêmicas com bastante calma. Mas foi um bom jogo, me surpreendeu. Eu achei que o Corinthians ia perder de uns 2-3-0 e não foi o que aconteceu. Sim, eu tinha quase certeza que o Corinthians ia entrar com aquela técnica que é Gabriel Paulista, Gustavo, Bidu. Bidu, Paulista, Gustavo, Mateuzinho, Gustavo, Bidu. Foi um jogo que... Não, eles conseguiram. A lógica, né? Quando o Corinthians ficou com um jogador a mais... Aí foi pênalti, tá? Achei. Certíssimo. Ele vira, a hora que ele vai virar com a perna esquerda, o cara bate no pé direito. O Flamengo se fechou, né? E virou um jogo de cruzamento. O Corinthians ficou cruzando a bola para a área, não conseguiu ter grandes chances de marcar. Teve uma bola no finalzinho que o Rossi faz a defesa. Faz uma defesa milagrosa. Olha aí. Essa aí. Tumba! Os dois goleiros, cada um fez uma defesa milagrosa, né? No voleio do... Foi a do virada Arrascaeta? foi linda e a defesa maravilhosa. E agora... Ó, a Agora, dominada. falando de Arrascaeta, pra mim, uma partida super apagada do Arrasca. Ele foi mesmo, né? Ele é o motorzinho do Flamengo. Ele é o E do cara Pedro também.
Sim. Pedro também, é verdade. Os dois foram um pouco... Eu não sei, mas eu acho que desde que o Paquetá chegou, não vi um Arrascaeta tão em alto nível. Não sei se apagou, não sei o que aconteceu. Será que não é esse ano? Ele ainda não entrou no... Às vezes demora um pouquinho, né? A gente fala, a gente tá em março, né? No começo do ano, tanta coisa já aconteceu, não teve férias. Porque o calendário ficou... Ficou. Então, acho que talvez a gente tenha que dar um desconto para alguns jogadores. O Arrasca é um deles, eu acho. Mas é um cara que num lance pode decidir o jogo. Sim. E que decide também. É um Então, cara ontem que... ele teria decidido o jogo. Exatamente. É incontestável, Não né? fosse A o habilidade do Arrascaeta, mas é aquela coisa que a gente sempre fala que quando se trata de Flamengo, se espera muito, né? E de um cara que, querendo ou não, era o principal jogador do Flamengo nas últimas temporadas. Então, assim, o ele estar apagado ou estar abaixo do que se espera dele, é claro que se liga um alerta, né? Não significa também que é um jogador que esteja prejudicando o time dentro de campo. Só se espera muito, muito mais dele. Mas ontem ele poderia ter salvado. Se ele tivesse feito aquele gol ali, tá doido, cara. Que loucura seria. Agora é um jogo, Zé, que a camisa pesa tanto que a gente viu que o Alexandro tava para ir para a seleção, acabou sendo cortado, machucou. E eu não sei, se a gente fala desse calendário, eu não sei se é esse calendário às vezes tão apertado que a gente tá tendo tantos desfalques, tantas lesões nesse início de temporada, né? O próprio Memphis, a gente viu o que aconteceu, né? Até lá no celular, daqui a pouco a gente vai falar, mas assim... eu acho que é um momento difícil, né? Porque o calendário se ajustou, eles não tiveram férias, não entraram, às vezes, no ritmo ainda que a gente esperava de grandes partidas e, ao mesmo tempo, lesões se comprometem as seleções, que pode comprometer não só a data FIFA, como Copa do Mundo. É verdade, né? Pode ser também, né? Bom, o fato é, os dois times saíram reclamando muito da arbitragem e eu acho que os dois times... tem razão em reclamar, né? Do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e do VAR. Gostei do nome do VAR. Wagner. Não, é Wagner. Vai caindo nas piadinhas ruins dos meninos. Wagner Relay. Vamos começar então o cardápio de reclamações pelo Flamengo, tá? Que entende que o volante Everton Araújo não deveria ter sido expulso aos 11 minutos do segundo tempo, depois de uma dividida. Aqui tá errado. A dividida foi com o Bidon, né? Bidon. Tá, aqui tem um negocinho que tá diferente. A gente tem um áudio do VAR, e eu vou colocar para vocês. O VAR tenta convencer o juiz a mudar de opinião, mas o juiz não muda. Roda o VAR aí, vamos ouvir com calma, quer ver? Foi um pé com o pé lateral. Vou recomendar a revisão para cartão amarelo, ok? Para não cartão vermelho. Calma aí. Concordo. Esse ângulo é o melhor. Tem algum outro ângulo mais fácil? Ele ia chamar, ok? Já tá claro, mas só para um outro para a gente mostrar para ele. Ele tem que ter cuidado, cara. Não, o pé foi o pé com o pé lateral. A3. A3, me dá 3 então. Isso, A3. Ele tá vindo para disputa, toca a bola e aquele ponto de contato que você viu, tá? Ok. Pra mim ele trava a Rio ainda. Ele trava com a... Vê lá o ponto de contato. Trava na chuteira na perna do jogador. Vamos no ponto de contato. Então, daí você pode decidir, sem problema nenhum. Mas deixa eu te mostrar onde é o ponto de contato, você decide, sem problema nenhum, tá? Puta a bola e o ponto de contato é esse ponto aqui, ó. Ok. Porque pega a parte de cima e a parte de embaixo. 3,20. Ok? Não é só embaixo, pega em cima e pega embaixo. Ok? Mantém o vermelho. Ok. Obrigado, Rio. Ok, tá bom. Vermelho mantido. Ele volta e mantém a decisão. Você vê que ele contra-argumenta e tal. Eu não sei vocês. Como eu já falei, minha opinião era para cartão amarelo. Porque eu acho que... mas ele pegou antes... Não tem muito a ver pegar antes na bola, né? Mas tem a ver a altura que ele pegou no pé. E deve ter doído no bidon, com certeza. Mas o que vocês acham? Eu acho que foi para vermelho. Vermelho? Acho que a gente já viu várias expulsões desse tipo. Exato. E quando não dá, vira uma polêmica porque não deu, exatamente, sabe? Vira ao contrário. Então eu acho que pegou por cima e eu acho que o vermelho... Pra gente é ter reclamação, de um lado ou de outro. Pra mim é a mesma coisa da regra do pênalti. O fato de ser interpretativo abre margem para reclamação. Exato. Porque pênalti, bola na mão, esse lance foi pênalti, mão na bola. Não foi pênalti. Não existe uma norma. Se fosse a bola bateu na mão, é pênalti, não teria talvez essa reclamação. É a mesma coisa desse lance. Porque o pé dele bate mais no calcanhar do que na parte de cima. Mas ele foi com a sola do pé. Poderia ter lesionado. Sim. Entendeu? Verdade. Pra mim Mas é eu pra acho que também a gente tem que levar em consideração o timing do lance. Porque às vezes, quando você, o jogador chega na solada e só vai de forma irresponsável, só vai para essa disputa direta. É outro ponto. E aí eu acho que a interpretação a disputa foi na bola.
E aí, como, né, rolou aquela diferença, né, do timing, o Bidon Mas dá pra ver que ele vai na bola, né? Ele vai na Isso, bola. ele E vai na aí bola. o Bidon se antecipa no lance. Então, assim, ele também não pode sair voando, né? Eu acho que é o grande ponto. É o fato da regra ser interpretativa. Exatamente. Eu acho que foi para vermelho porque, querendo ou não, o pé sobra. Entendeu? Então a gente tem aqui duas interpretações. interpretações. E aí eu acho que esse é o grande problema. Então. Não dá mais para arbitragem, e aí não é só brasileira, né? Mas a arbitragem não pode ter uma interpretação tão diferente assim. Sim. A gente precisa justificar um consenso, né? O critério precisa ser muito que claro. seja uniforme. E outra, acho que hoje seria um dia para a CBF pegar esse lance, botar no site dela e falar, isso aqui é pênalti por isso aqui não é cartão Até por pra isso. dar uma explicação como que fica, uma né? explicação didática para Imagina todo mundo. que a CBF, lição básica de engajamento em redes, tá? Hoje vocês teriam essa chance. Se vocês colocassem, isso ia espalhar com uma explicação correta. Esse é o padrão que a gente quer. Quem fizer Eu vou colocar o diferente- Sávio daqui a pouco, tá? Falando desses lances, tá? Vamos ver o que ele vai falar. O executivo do Flamengo, né, o Boto, ontem ele esteve no Sport Record. E aí ele falou, né, sobre os supostos erros de arbitragem em outras partidas também contra o Corinthians. Ele disse que é impossível terminar com 11 contra o Timão. Lá vem choro, roda o Boto. As ponderações são que um excelente jogo de futebol, duas equipas boas, que estavam a dar um espetáculo excelente, e nós o que nos queixamos é que não conseguimos fazer um jogo contra o Corinthians 11 contra 11, de igual para igual. Há um lance na primeira parte do Jorginho com o Gabriel Paulista que é exatamente igual ao lance do Carrascal com o Bidon na final da Supercopa. Demoraram 30 minutos para descobrir uma imagem para expulsar o Carrascal. Hoje tinham a imagem ali, toda a gente a tem, e o VAR nem sequer chamou o árbitro para ver essa imagem. Depois há a expulsão do Everton, que não é expulsão. A regra é bem clara que quando não há o pé acima da linha da bola não é para vermelho, e aqui não havia. E ele acaba por expulsar o jogador, o VAR tenta corrigir o erro e ele mantém o erro. Aquilo que eu peço é que os critérios sejam uniformes, que em jogos desta dimensão, com duas equipas excelentes, venham os melhores árbitros, e este claramente não é um dos melhores árbitros. Toda a gente tem queixas, estava ali os Corinthians também a xingarem o árbitro, é porque também tem algumas queixas. E estamos no princípio e ver se isto é tudo decidido dentro de campo, está bem? Sem interferência de terceiros, não é nenhuma suspeição, não é nada, é porque às vezes a qualidade da terceira equipa não é a melhor. Tá Só rapidinho, me fala o nome de um árbitro que o senhor acha que é qualificado o suficiente para um jogo. Eu acho que há bastantes árbitros, assim, eu não tenho por hábito decorar os nomes dos árbitros, acho que há bastantes árbitros, agora não é o caso deste, de certeza, tá? O que vocês acharam da declaração do Boto? Não, eu acho que faz sentido, mas eu acho que a gente também fica reclamando, né, de uma forma muito generalizada, e o Bruno é muito feliz ali. Então me fala qual que é o árbitro, né? Porque, assim, na hora de falar mal, a gente fica muito muito ruim, mas vamos achar a solução, né? A gente ficar falando só que é ruim, como é que a gente faz agora? E eu acho que o que o Marcelo trouxe é essencial. Isso aqui foi pênalti por causa disso. Então aí já tem um norte para que seja de referência e não fique essa questão de ser, depende da interpretação, teve algum tempo atrás, mas era outro árbitro, cada um vai fazendo do seu jeito. Eu acho que a gente precisa profissionalizar, isso é muito importante, e trazendo, né, logo esse impedimento semiautomático para muita coisa. Tá sendo, né? A gente vai ver aí em outro jogo linha sendo traçada errada. Então acho que é uma série de critérios que precisam ter, é uniforme, é padrão. Não dá para ser interpretativo. E se for interpretativo, a gente tem que aceitar que nem sempre é erro da arbitragem. Sim. E o árbitro é soberano, né, gente? E isso a gente já falou várias vezes. Tomar cuidado com algumas coisas. A gente tem a tendência de puxar a sardinha pro nosso time. A jogada que ele fala do outro jogo, que o VAR demorou 30 minutos para achar uma imagem, não é verdade. O jogo acabou, aí os times saíram no intervalo e aí se achou, aí quando voltou, eles apresentaram, olha, aconteceu isso. E lá também foi uma agressão. Ali foi, o cara passa pelo jogador do Corinthians. E não se faz uma expulsão no vestiário.
vestiário. Olha, vai até o vestiário e expulsa o cara lá. Não, precisa. Que foi no apito final. Apitou, daí o juiz viu o jogador do Corinthians caído. Então são coisas diferentes. A jogada que ele está falando, nós vamos mostrar depois, não foi agressão. O Gabriel Paulista faz umas coisas meio desesperadas, mas não foi. Ele esbarra, tanto que ele bate, na hora que ele afasta a mão, ele toca no jogador do Flamengo, ele viu que ele tocou o jogador, enfim, né? Que mais? Temos também o possível pênalti sofrido pelo André, quer ver? Na entrada do Ayrton Lucas. Vamos ver o lance, quer ver? O árbitro não deu e o VAR não chamou para recomendação. Coloca o lance, por favor, Carneiro, só para a gente ver. Para mim foi pênalti, tá? Depois eu quero perguntar uma coisa para vocês do escanteio do Garro, se eu lembrar. 12 escanteios do Garro. Tá? A bola sobra e ali, quando mostrar de perto, ele é chutado na perna direita quando ele estava virando com a esquerda para bater. O pé que tá no ar, né? Quer ver, ó? Fica olhando embaixo ali, quer ver? Vamos lá. Isso. Ele não viu, o VAR não chamou e seguiu a decisão. Precisa tirar a nossa telinha. Olha ali, ó. A hora que ele apoia, ó, apoiou, levou ali no pé direito. De leve, ele caiu e vira. Mas ele ia virar, ó. Ele ia virar de esquerda, no que pegou o pé de apoio, ele caiu. Se ele optou por se jogar ao invés de virar e tentar chutar, não sei, né? Mas, de qualquer forma, a falta existe. Mas é que foi bem também... o juiz estava no lance. A cena que ele faz, talvez tenha... deixado o juiz um pouco cabreiro, assim, na hora, não sei. Então, Só que aí o VAR não atua, gente. Cadê o VAR nessa hora? Eu acho que aí a sequência de erros é por conta do erro do amarelo-vermelho ali, a dúvida. O juiz viu que o VAR chamou, aí ele manteve, aí acho que ele começou a picotar o jogo desde ali, picotou, porque sacou que alguma coisa estava errada na arbitragem dele, aí ele nem foi ver, porque senão ele ia de novo pro VAR. Já pensou? Mas o VAR chamou? Não, o VAR não chamou. Então... Porque o VAR também acho que pensa o seguinte, é tudo ser humano, tá, gente? Acho que a gente tem que levar em conta isso. Acho que o VAR, ser humano, pensou, nem vou chamar de novo, chamei da outra vez, mostramos. Ele discordou, ficou chato, não vou chamar de novo, segue o jogo. Mas aí não é optativo. Mas no ser humano aí é uma adoção de critério diferente. De um lance para o outro. Porque nesse chamar e no outro não chamar. Exato. Dá uma nova chance. O problema é esse. Vocês acharam um pênalti claríssimo? Eu achei pênalti. Eu estou muito em dúvida também, eu não achei. Eu acho que atrapalha. Achei bem pênalti. O que o Zé falou, se ele aproveitou disso, aí já é um caso à parte, mas que teve uma intervenção ali, teve. Agora, eu vou falar a verdade, eu não gosto do VAR. Eu não sei se é porque eu sou muito fã do futebol raiz, da forma que era, eu acho que a gente tinha menos confusão e menos polêmica. Não tinha. Não é possível, Zé. Fala um programa que a gente faz aqui que a gente não fala de VAR. Se a gente estivesse fazendo um programa sem VAR, que a gente não fez antes de 2020, quando é que... Nossa, mas é chato demais. A gente estaria reclamando do mesmo jeito. Porque foi falta, porque aquele estava impedido. Não comemora gol, aí é gol, você espera, aí você fica... O gol impedido era toda a rodada, Toda a rodada. Aquilo estava impedimento, não estava, não tinha o VAR, a gente só ficava discutindo. Aí ficava mostrando, voltando frame. É uma benção. Beleza, sabe? Aí você não tinha como discutir, não tinha 1000 imagens, sabe? Mas ficava aquela coisa, porque tal time é sempre ajudado, então, o outro tudo não completo. é. Põe o semi-automático de uma vez, sabe? Não, e aí semi-automático vai dar problema também. Primeiro que vai ser ser humano. Segundo que vão começar assim, aparece semi-automático, aparece esse meu dedo. Tá impedido. Mas por um dedo. Aí você fala, gente, mas nós não estabelecemos. O que é semi-automático? É que ele é quase automático. Mas tem um ser humanozinho ali, né? Tem um ser humano ali, entendeu? Semi-automático, ele não é nem automático e nem manual. Então, que raios é isso? Ele é quase automático. Tipo, o cara faz assim, aperta o botão. Opa, não tá comigo. O resto é tudo com a máquina. É a máquina. A linha torta do Cruzeiro e Santos não vai ter a linha torta. Não, porque sabe que essa discussão é louca, né? Outro dia estava uma discussão de, olha, eu acho que o impedimento tinha que ser uma coisa. O corpo inteiro do jogador tá lá, tá impedido. Tá? Tá inteiro. É inteiro, porque daí o cara tá... Então, aí o cara tá tirando vantagem, realmente. É a proposta, acho que do Arsene Wenger. Exatamente, é isso que eu queria lembrar, bem lembrado, Braga. A proposta dele é o corpo todo impedido. Aí eu fico pensando, beleza, como é que nós vamos estabelecer o corpo todo? É o corpo todo ou, tipo, esse dedinho que vai aparecer ali, vocês vão contar como anulando o corpo todo? Entendeu? E aí?
Eu acho que pode ser que diminua a polêmica, mas pode ser que a gente crie novas polêmicas. Sempre vai ter alguma polêmica de arbitragem. Porque o impedimento, ele é isso mesmo, é quando o cara está adiantado a ponto de levar uma vantagem, certo? Agora, um dedo, um joelho e tal, ele não está levando vantagem. A minha raiva... Mas ou é ou não é. Aí mas ou é ou não é, dedinho entendeu? Ou é ou não é. Aí qualquer coisa é. A minha raiva é essa hoje do impedimento com o VAR, é isso, porque muitas das vezes demora coisa de 5, 6 minutos para se revisar um lance, porque tá vendo o impedimento de um fio de cabelo. De cabelo, é complicado. Beleza, a tecnologia vem justamente para não existir esse erro do impedimento, porque se tá impedido o fio de cabelo, tá impedido, ponto final. Corte esse cabelo. Mas, cara, quebra a sequência do futebol. Mas você falou, Zé, que as pessoas não levarem só pro seu clube, porque é um dedinho na frente quando é contra... Agora, quando é a favor, não. Não, é um dedinho, gente, tá na regra. É uma coisa que você tem que defender quando é contra e quando é a favor pra gente profissionalizar. E não só ser quando é pra você. Marcelo Paz também falou das polêmicas. Roda o Marcelo Paz, depois eu vou falar uma coisa dele que eu ouvi numa rádio. Roda aí, por favor. O pênalti foi absurdo, escandaloso e deveria ter sido dado no campo. Quando se vê a imagem, ele está de frente para o lance. É muito claro, está de frente para o lance. Então, ele deveria ter dado no campo. Mas já que ele não deu no campo, o senhor Wagner Hellway do VAR deveria ter chamado. Deveria ter chamado. Todo mundo viu que foi pênalti. O estádio todo viu que foi pênalti. O Brasil todo viu que foi pênalti. Mas a arbitragem que estava no campo não deu. E o VAR também não chamou para revisar, né? Então, prejuízo direto, possibilidade da vitória ali através de um pênalti. Sabe que eu vi uma coisa do Marcelo? Bom, ele falou do pênalti, vocês viram, né? Mas eu vi uma coisa do Marcelo numa rádio ontem, quando eu fui embora, eu liguei. O problema é, gente, me desculpa, eu não vou lembrar que rádio que é, porque eu fico mudando, tá? Mas ou foi a TMC ou foi a Bandeirantes. Uma de vocês. Uma de vocês. Alguma. Todos vocês. E o Paz, quando ele abre a coletiva, ele cita que ele teve uma reunião na federação onde ele sugeriu que esse árbitro não apitasse o jogo. Ele falou, olha, a gente não pode impor nada, tal, mas devido a problemas, ele apitou internacional, aquele pênalti, olha, que ele não apita e tal. Colocaram o cara. Ele sugeriu que o cara não apitasse mais jogos do Corinthians para evitar. Isso com a CBF. E agora, ele fez esse pedido público nesse então agora está claro, né? Ele tá pede claro. novamente para que ele não seja escalado. Uma coisa que pode resolver também, mas depende da FIFA, é colocar desafio para os clubes. Tipo assim, tem um desafio no primeiro tempo, eu quero que você vá no VAR e olhe esse lance. Se cada clube tivesse isso, né? Testaram isso na Copa do Brasil Feminina, na final. E foi bem trágico. Assim. Foi trágico? Não deu muito certo. Então, retiro o que eu disse. Mas é horrível e não vai dar certo. Aqui a gente esquece um detalhe, gente, de toda essa polêmica, chamada ser humano. Criar um detalhe é o mais importante, a gente quer puxar para o nosso lado, aí o tal negócio, acontece uma jogada lá que só você... Não sei o que, técnico. Aí você vê que é ridículo o que você pediu. Você fala, nossa, desperdicei uma. É verdade, tem isso, porque você tem ali, acho que são duas oportunidades, né, de intervenção. E é isso, se você gastou numa bobeira... Vamos para o Me Salve, Sálvio? Sálvio, me salve, Sálvio. Sálvio Espíndola, que é o comentarista de arbitragem da TV Record, ele falou sobre os dois lances, também sobre o que o Flamengo reclama. Quando o braço, aquela jogada que o Boto falou, o braço do Gabriel Paulista toca o Jorginho ainda no comecinho do jogo. Roda aí, por favor. Contato para mim normal do Ayrton Lucas, é o que eu falei na transmissão, vendo e revendo também, Ayrton Lucas no André. Tem um contato que para mim não é o suficiente que seja faltoso para derrubar o jogador do Corinthians. Para mim não marcaria, Paloma, revendo agora de novo. Isso é importante. Importante, viu, Paloma? O jogo está parado, a bola não está em jogo, né? Eu não vejo como uma agressão, ele quer tirar... E, para mim, nada de querer falar de expulsão. Não tem o gatilho, não tem o movimento a mais. Para mim, a expulsão é exagerada, não tem um cartão vermelho. Acho que o Danilo foi muito bem quando ele falou que, concordo com ele, não foi alto. Por isso que, para mim, é para cartão amarelo. Aí o árbitro já na hora mostra o cartão amarelo e depois não teve jogo. O árbitro ficou realmente atrapalhando o jogo. Parece que ele sentiu esse erro na expulsão
o VAR até recomendou revisão, e aí o próprio árbitro atrapalhou muito o jogo. O segundo tempo foi atrapalhado pelo árbitro. Então tá aí, resumindo, ele acha que não foi pênalti, ele acha que não era para expulsão, era para cartão amarelo e que não houve agressão nenhuma do Gabriel Paulista. Né? Não entendi nada, tá? Salvo você, porque foi pênalti. Enfim, você vê só como são opiniões, né? Ele com a chancela de um cara que entende mesmo, e a gente com chancela de pessoas que gostam de futebol e entende um bocadinho sim, né? Mas não dá, né? Como é que a gente consegue resolver isso? Como? Não sei. Enfim. Nunca vai ter solução, Zé? Nunca. É difícil, né? Cara, a partir do momento que o VAR é comandado por pessoas que são tão falhas quanto nós aqui, a gente pode falar aqui uma coisa e quem está do outro lado não concordar, achar que é de outra forma, a gente está suscetível a erro, tal qual o VAR também está suscetível a erro. O e a gente vai continuar batendo na tecla. Também? A gente vai continuar batendo nessa tecla. Toda rodada vai ter discussão. Toda rodada, é porque não foi impedimento, é porque não foi pênalti, é porque não foi para vermelho. E nada vai mudar, Zé. É verdade. E a gente fala de profissionalização do quadro de arbitragem há anos. E foi agora, né? Foi profissionalizado agora. Mais comissão pro jogo e até agora a gente não tá tendo. Tem que ter essa escolinha, essa reciclagem, porque os dois times querem acabar com a carreira do árbitro, né? E acho que, beleza, o cara errou, mas vamos colocar ele para reciclar. Calma, recicla, volta. E assim, eu acho que esse é o grande ponto hoje da profissionalização, né? Esses árbitros terem tempo para se aperfeiçoar. Porque não adianta fazer ali vamos fazer aqui um acampamento dos árbitros, 3, 4 dias ali para fazer uns testes, revisar a regra. É pouco, é ainda assim, muito preliminar para o tanto de coisa que precisa. Todo ano a gente tem mudança, a gente tem novas regras da FIFA. Cara, é muito difícil você acompanhar tudo isso também. É verdade. Enfim, né? Deixa eu falar com você, porque a gente está falando de Brasileirão, você sabe que quando a bola rola no Campeonato Brasileiro, quem tem coragem já entra no jogo. Em dia de futebol, emoção e atitude em campo, acesse estrelabet.bet.br. Vai para cima com a Estrela Bet. Não perca, tá? Memphis Depay voltou ao time do Corinthians, voltou como titular, né? Vocês viram, né? E foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo nesse duelo contra o Flamengo. Ele sentiu um incômodo na coxa ali, na parte frontal da coxa direita. O Dorival Júnior falou sobre esse problema físico e colocou em dúvida a participação do Memphis nos amistosos com a seleção holandesa. Roda aí. É uma pena o que aconteceu, ele sentiu um incômodo, muito, segundo ele, assim, a sensação de que o músculo, a gente fala embolou, mas é apenas para tentar explicar, porque não dá para dizer por menores assim o que deve ter acontecido. No momento que ele bateu, acho que ele abriu muito, e ele sentiu, foi essa a palavra que ele me disse, tá? Ele sentiu que embolou um pouco a perna. Importante também, até para explicar, que muitas pessoas às vezes falam, né, a respeito de preserva, segura, usam até uma outra palavra de uma partida para outra, que a gente... qual seria para... poupar e tudo. Nós tivemos todo o cuidado possível com o Memphis, justamente para não expor a uma situação como essa, segurando na rodada anterior, num jogo contra a Chapecoense, e mesmo assim acabou acontecendo essa lesão nele. Então, é para vocês verem que às vezes a gente tem todo o cuidado possível para que você possa ter o jogador a maior parte do tempo com a equipe, e de repente, mesmo tomando todos os cuidados, acontecem situações como essa. Então, é apenas para tentar explicar que a gente não faz, às vezes, as coisas que a gente deseja, mas sim aquilo que é necessário para você poder tentar ter todos os jogadores em condições de uma rodada para outra. Eu acho que é em busca desse equilíbrio que, às vezes, a gente faz algumas alterações, algumas mudanças, que são fundamentais de uma rodada para outra e que, às vezes, as pessoas não entendem como funciona. Mas esse é, mais uma vez, um exemplo muito claro de que, mesmo acontecendo, mesmo poupando, mesmo segurando, mesmo preservando em alguns treinamentos, de repente acaba acontecendo uma lesão como essa, o que é ruim para o clube, para o atleta que estava aí prestes a uma nova convocação e agora, naturalmente, fazendo os exames amanhã, deve ter
alguma alteração significativa para a sequência aí tanto da nossa competição quanto a sequência que ele teria aí na sua seleção. Ficou a dúvida, né? Braga, você tem alguma novidade sobre esse lance do Memphis? Então, o Corinthians diz que ele deve viajar porque a FIFA dá a prerrogativa da seleção convocar, avaliar e ela mesma tratar o jogador. Entendi. Então, ele deve embarcar hoje à noite e vai ficar tratando lá. Pode ser que jogue o segundo jogo, né? O segundo amistoso contra a Holanda, se não for uma coisa muito grave. Um jogo é na sexta? Da Holanda, né? E o outro é no começo da semana. Começo da semana. Ele faz o exame lá também? Segunda. Ele deve fazer exames hoje também no Corinthians, já vai com exames feitos, né? Mas, não sei a gravidade. A gente ficou observando ele no banco de reservas ali o tempo todo. Eu vou mostrar já. Sem muitas reações, né? Ele meio apático, meio triste, meio chateado e se comunicando. Por celular. Nós vamos mostrar já. Uma coisa que eu tenho muita dúvida sobre essa coisa de poupa aqui, poupa lá e tal. Olha o Corinthians. O Corinthians pegou a Chapecoense, poupou jogadores e empatou. 1 ponto. Aí pegou o Flamengo, veio com o time inteiro e empatou. 2 pontos. Será que não seria melhor ter vindo com o esquadrão contra a Chapecoense, ganha o jogo? 3 pontos. Mesmo que perdesse para o Flamengo, 0 pontos, teria 3 e não 2. E a honra? Tudo bem a honra, mas assim, é um time que não está ganhando, é um time que vai empatando e só está caindo. Porque você vai empatando no Brasileirão, você vai caindo. 7 jogos sem vencer, né? Se você empata, você cai. Quando você olha, você está em 11º. Aliás, o Corinthians está. Mas uma derrota acachapante dentro de casa seria bem complicado para o Dorival, né? Eu também acho, mas vamos supor, uma vitória excelente contra a Chape. Excelente, eu digo 1-0, tá? Jogando todo mundo e ninguém machucando e vindo, porque também poderia acontecer. Né? Aí poupou, vai dar, o Memphis entra e dá um oh my God, e sai. Né? Você tá cornetando? Não tô cornetando, mas assim, não tô cornetando. Sabe quem tava do lado dele? Tá narrado, Sabe quem tava do lado dele o tempo todo? Zacaria. O amigo é para essas horas. Trocando ideia. Zacaria, com o tempo todo. O pessoal falou, bom, nós mostramos o Memphis saindo de campo e tal, daí o Memphis voltou já de banho tomado, perfume passado. Você sentiu o cheiro aqui, né? Daqui eu senti. E aí teve a cena dele no celular. Quer ver? Roda aí pra gente mostrar. Ó o Memphis. Olha lá, o Memphis no celular, segundo o Chico, ele estava chamando um carro de aplicativo. Aí os caras falaram, chegou o carro. Ele, chegou o carro? Vou sair então. Não, espera só um pouquinho, vou conferir se é o mesmo motor. Você viu que o cara da comissão fala, estão te filmando. Agora, mais que isso, ali, Braga... E ele, mais do que rapidamente, já coloca o celular. Gente, outra, é proibido por lei. Não, sim, é proibido. Ele não pode, jogador... Hã? Qual é o problema do celular ali? É proibido. Eu sei que é proibido, mas pela regra, qual que é o rolê? A regra diz que o atleta não pode portar nenhum aparelho eletrônico, a não ser para uso medicinal, vamos chamar assim, né? No campo, fora do campo, na reserva, e mesmo que ele volte, ali não pode. Então, o que ele está fazendo é proibido. Não pode. Imagina o cara brigou com a mulher, leva o celular pro banco e fica conversando com a mulher no banco. Primeiro, por exemplo, que é a mesma coisa do uso do walkie-talkie, né? Em alguns casos, que a gente já viu, né? A gente viu o Sampaoli, inclusive, fazendo isso em algumas oportunidades. Algumas boas oportunidades. E aí, isso gera um problema, né? Que aí vai para a questão da CBF, eles têm que avaliar e tudo mais. E, gente, vamos ser muito sinceros. Para que é que precisa do celular ali? É isso que eu ia falar. É assim, não é só sobre quem é você, sobre o que você faz, mas é sobre a imagem que você passa. Você acaba de sair de um jogo aos 20 minutos. Machucado. Foi direto pro vestiário. Eu quando vi a jogada, falei, agora ele vai sair. Né? Mas vai jogar contra a Holanda. Eu, como torcedor. E aí você volta e você tá lá no seu mostrando... Sabe o que parece? Eu não tô nem aí. Quanto tá o jogo? Eu tô aqui. Oi, amor, já saí, vou. Chego mais cedo. que ele alega é importante, né? Porque ele falou, eu poderia ficar no vestiário, eu quis ir lá apoiar a equipe, porque ele poderia não ter subido. Bacana, então mas ele apoiou a equipe quando ele estava mexendo no celular? Ok, naquele momento, mas eu vi ele em vários momentos, tipo, punha a cabeça aqui, ele estava acompanhando, inclusive na hora do cooling break, vocês adoram, ele foi lá dar instrução, ele foi falar, eu não acho que ele também estava alienado nem aí. Mas a hora que o Zoom pegou... Aí o que interessa é isso. Ó, você quer ver só uma coisa? Corta pra mim. Corta pra mim aqui.
mas ele tava vendo o lance, cada vez ele tava Eu bravo. tô arrasado. É mentira, eu não tô. Gente, por favor, vamos ser mais claros. Eu fico com a Lívia. Pra que pegar o celular? Olha, tá Ninguém faz isso. É a imagem. Não interessa O único a momento imagem. que a gente vê jogador pegando o celular é tipo uma final ou... Sim, acabou, vou tirar uma foto. Não, algum jogo decisivo. interfere, né? Quando, por exemplo, a última rodada da Série A, quem cai, não cai. Aí você tá vendo o outro resultado, assim, seu jogo acabou, você fica, meu Deus, E se nem não é o fizer um celular. gol... E nem é o celular. E nem é o né? celular. Exato, É um algum negócio- torcedor que dá o celular fato assim. é proibido, tá? Primeiro, É proibido, não é exato. permitido pela Tem regra. isso Ponto. também. Segundo, que imagem você quer passar? Se eu quero apoiar o time, eu volto, fico ali quietinho, não preciso fazer nada, eu só fico ali, lamentando, nossa, perdemos um gol e tal. Agora, se eu vou num lugar, estou te apoiando, tá? A gente está no momento e tem que apoiar a Yara aqui. Eu estou aqui, ó. Aí você, gente, porque eu queria o apoio de Só sua vocês. presença é importante. Eu quero... mas no celular não é minha presença. E era madrugada na Holanda já, né? Ele estava conversando com o pessoal do DM. Não, às vezes o cara tava mesmo, gente. Você estava vendo? Ele deu uma justificativa. A justificativa foi pior que Vamos o pôr a último justificativa dele. Vai lá. Justificativa do Memphis na tela. Pode rodar. Só para esclarecer, o momento em que eu usei o telefone foi exclusivamente para me comunicar com a equipe médica da Holanda. Saí para o campo para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão. Eu também estou chateado, com o resultado do jogo. Continuamos trabalhando por dias melhores. E fica difícil de defender Memphis Depay, atacante do Corinthians. Eu acho assim, se ele tivesse um voo para pegar depois do jogo, e aí ele estava preocupado se ia, se não ia, mas não precisava ser ali, né? Não, e outra, Ele estava né? no vestiário até Que horas eram? 10? Ah, que chatinho. 10, Era 11, 12, 13, 14. O pessoal acordadão às 2 da manhã. Gente, eu não acho que jogador pode fazer tudo. Eu também acho. Eu acho que A tem Yara que- é muito tem essa que coisa. ter- Jogador, tem que ter eu limite, acho que não. cara. Não, Tem que não. ter limite pela imagem que ele passa, porque a imagem dele vale 6 milhões de reais por mês. pro Ainda nem é a imagem dele, é a imagem do clube. Do clube. Não, mas e pra ele? Porque ele também é referência, ele também é tratado agora como, sei lá, o Ronaldo aí dessa geração. Cara, tem gente que fala, tá? Quem fala Tem isso, gente pelo que amor de fala. Deus, gente? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter os limites ali do Eu que o concordo, jogador mas eu pode acho ou que não acima fazer da pela própria imagem acima dele. da imagem do jogador, ele tem que zelar pela imagem da instituição que ele defende. Sim, também. Muito acima Os dois. disso. Mas aí a gente tá falando de um outro debate que, a gente não vai chegar nunca nesse outro debate. Justo. Mas aí, se ele não tá preocupado com a própria imagem, quem é que vai estar? Sim. Ponto também. Eu acho também. Então, quer dizer, realmente errou rude, né? Mas, enfim. As piadinhas. Desculpa, não, mas Muito bom, errou. muito bom. Errou mesmo, né? Assim, não dá pra defender, cara. Eu adoro o Memphis, sou muito corintiano. Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo que era tudo um comercial, que é um patrocínio de algum celular. Algum celular. que tava na mão. This is my brand new A phone. Larissa Riquelme, né? Foi lá curtir. Ela curtiu. Como é que é? Gente. Porque eu tô brincando, né? Porque a Larissa Riquelme tem toda a propaganda do celular, gente. Eu falei, amiga do céu. Não, mas vou contar os bastidores. A gente tava postando a gente postou um vídeo e a Larissa Riquelme realmente não dá curtiu. tempo de falar isso, não dá tempo de falar isso, porque eu vou mudar de assunto, quero que você fale do Arthur Cabral, mas eu só preciso fazer um parênteses aqui. Esse país é muito louco, é o país dos rolês aleatórios. Teve o Lollapalooza, teve um problema da Chaperone lá com a filha do Jorginho, aí, porque ela não cumprimentou, e eu entendo, a gente, pai, fica triste quando acontece isso mesmo, então, mas aí, cara, envolveu o Jorginho, o Lollapalooza, uma artista internacional, então o Jorginho, futebol brasileiro, e a menina é enteada do Jorginho, porque ela é filha do ator de Hollywood, como é que é o nome dele? Não posso saber dizer. Essa fofoca Não aí... estudei pra fofoca, eu devia ter estudado. Júri, alguma Peraí, eu coisa, vou agora não é? ver. Essa fofoca do mundo pop. Eu preciso ver, Eu só me deu soube o que branco. aconteceu, né? Jude Law, obrigado. Jude Law, isso. Ela é filha do Jude Law, então envolveu a menina que é filha do Jude Law, enteada do Jorginho, Lollapalooza, Chaperone, todo mundo, futebol, showbiz, E tocou a Hollywood. música na Arena Corinthians, eu nem tinha percebido. Você viu que coisa louca? Não é doido? Cara, e ainda a Chaperone depois fez um vídeo, né? Pedindo desculpa. Pedindo desculpa pela Dizendo que não era o situação, segurança tudo dela. Que eu também maravilhoso, acho que é maravilhoso. possível. Às vezes, o artista muitas vezes não sabe, ele tem o segurança dele, ele não sabe se alguém lá no hotel falou, ó, não pode chegar perto dessa mulher. O segurança falou, ó, menina de 11 anos, o que você tá fazendo? A menina, coitada. Mal intencionada. Mas a menina toquinho, assim. E aí o pai fica louco da vida, o Jorginho, e eu entendo, porque eu sou pai. Se faz isso, eu também vou ficar louco da vida. Qual que é, né? Pô, é uma criança, mas enfim. Só queria contar esse rolê aleatório, porque esse Brasil é muito louco. Cara, se passasse a minha... Arthur Cabral, no Corinthians, sim ou não, até sexta-feira só, hein? Sim ou não? Talvez.
Boa, adoro isso. É jornalismo preciso. Sim ou não, talvez. O Corinthians disse que é muito difícil, que é um salário alto. Mas eles querem por empréstimo o jogador, a janela fecha no fim dessa semana e o staff do jogador está animado, está achando que pode dar negócio, que ele pode vir, porque tem uma dívida entre os clubes, entre Botafogo e Corinthians, então poderia ter uma composição financeira. Agora eu estou entendendo. Mas, e eu perguntei hoje, falei, vai ter bomba hoje? E a resposta foi... Talvez. Então, adoro Braga. Estamos nessa expectativa aí, quem sabe até... Então, gente, guarde esse talvez do Braga, que um talvez do Braga e mais uma assinatura é entrada em qualquer churrascaria. Agora tem que saber a qualidade do Arthur Cabral. Eu ia perguntar isso pra você. Arthur. Eu cheguei a acompanhar jogos dele pelo Benfica. Tinha jogos que ele não estava nem entrando em campo na época do Benfica. Chegou como uma contratação e uma aposta do Botafogo, que também a gente não viu. Tudo bem que o Botafogo também não está ajudando com tudo que está vivendo. E agora tem essa aposta do Corinthians com os jogadores que já chegaram e a torcida ainda está na cobrança por resultados. Então, assim, inclusive para que possa entrar em campo. E que estão sentadinhos no banco de reservas. Então, ali, né? eu acho que é... mirando. Até como quando torcer para que dê certo algum tipo de assim a coloração Mas dele? só um bastidor sobre isso, o Botafogo tem treinou... uns que nem no banco de reserva conseguiram chegar ainda. O Botafogo treinou no CT do Corinthians esses dias, porque foi fazer um jogo da Libertadores, né? Da terceira fase. Hospedado lá do lado. Ficou hospedado, treinou no CT do Corinthians, então teve uma conversa também do Botafogo do Corinthians nesse dia. Tudo é possível, mas guarde a mensagem de Marcelo Braga. Talvez, tá? Gente, eu vou dar uma acelerada, porque já recebi bronca na direção do programa. Vocês estão falando demais, significa? Então, nós vamos ter que dar uma acelerada, mas eu quero colocar aqui um QR Code do meu lado, que é o QR Code do R7, tá? Você aponta o celular da sua câmera para esse QR Code, você vai direto para o R7 com informações do seu time, bastidores do futebol, um monte de reportagens, tem o Cosme Rimoli, tem o Jorge Nicola, tá bom? Então, aponta a câmera do celular para esse QR Code e boa viagem direto lá para o R7. Então, a partir de agora, loucura, eu vou começar a acelerar. Bom, gente, eu vou colocar para vocês agora os jogos da 8ª rodada, coloca na tabela aí. Acelerei. Que é isso, gente? Acelerei. Olha a tabela, gente. Bragantino e Botafogo. O Bragantino perdeu 2-1. São Paulo e Palmeiras 1-0 para o Palmeiras. Aí eu vou passar lá para o outro lado. Fluminense 1, Galo Mineiro 0. Atlético Paranaense no Clássico do Paraná 2-0 em cima do Curitiba. Santos e Cruzeiro, um jogo ruim, gente. Ficou no 0-0. O Santos reclamou muito. Vamos falar já se der tempo. Remo meteu 4-1 no Bahia. O Vasco da Gama que não perde mais, gente. Sempre ganha de virada. Essa foi a exceção. Saiu na frente e ganhou 2-1 em cima do Grêmio. Internacional ganhou 2-0 sobre a Chape. Vitória ganhou do Mirassol, que com esse resultado o Mirassol foi para a zona do rebaixamento. E o jogo que transmitimos ontem, Corinthians e Flamengo. Coloca a classificação na tela. Logo depois da tabela, Palmeiras em primeiro, São Paulo em segundo, Fluminense em terceiro, Flamengo em quarto. O Bahia está em quinto lugar, aí vem a dupla do Paraná, Atlético e Curitiba, estão bem, né? Aí Grêmio, Vasco da Gama e Vitória. E o Corinthians de empate veio lá do sexto lugar para o 11º. O Internacional 12º, subiu bem. Galo em 13º, Red Bull Bragantino 14º. Daí vem Chapecoense e Santos na boca do rebaixamento. E no rebaixamento a gente tem, Botafogo, Mirassol, que foi a sensação do ano passado, Remo e o Cruzeiro. Ô Zé, mas a gente precisa falar dessa vitória do Remo também, tá? Eu acho que ninguém esperava uma vitória do Remo, que obviamente não vinha bem. É um time que demorou mais de 30 anos para voltar a disputar uma Série A e que venceu o Bahia por 4-1. E a gente fala de um Bahia brigando todo ano ali por Libertadores, terminar no G4. Vem fazendo essas temporadas, querendo ou não, é Grupo City. É uma SAF consolidada, eu diria talvez uma das mais, se não a mais consolidada no Brasil. Me leva de 4-1 para o Remo. Eu achei uma vitória, obviamente, com V maiúsculo. É uma vitória que dá aquela sobrevida para o Remo, que não tinha vencido até agora no campeonato. E que dá um embalo, né? Por mais que ainda esteja, se não me engano, na vice-lanterna aí que a gente viu agora. Mas já venceu, pelo menos. Dizem que o Botafogo está atrás do Crespo também, viu, Hernan Crespo? Não sei se é verdade, mas como é fofoca, eu passo para frente, né? E o desafio interessante do Arthur Jorge, né? Pegar esse Cruzeiro aí lá embaixo e subida para reagir. Exato. Agora, a sensação que me dá, que nem a Gil falou, né? Olha, legal o Remo. Eu falei, nossa, o Bahia, porque não sei o quê. Gente, quando tiver
na 30ª rodada, a gente vai estar falando o mesmo de sempre. Flamengo e Palmeiras na disputa, e o resto é o resto, é a gente lá, né? Mas vai ser Flamengo e Palmeiras. O Flu tá bem e tal, mas enfim, né? Ontem também rolou o empate sem gols entre Cruzeiro e Santos. Não foi um jogo legal, gente. Não foi, não. Né? Não Você teve viu, gol por causa de um outro problema, né? Porque era pra ter tido. O último, né? Vamos ver melhores momentos de Cruzeiro e Santos. Ô, rapaz. Roda aí, vamos lá, enquanto a gente comenta, né? Difícil, cara. O Santos reclamou muito no finalzinho, porque o Santos marcou um gol e foi dado impedimento, né? Mas tá aí, ó. Eu esperava um pouquinho mais desse jogo. Neymar não jogou, né? Brazão jogou e muito bem, para variar. Mas o Neymar foi poupado. Então, eu não sei, para quem pretende ir para a Copa, hein? O que vocês acham dessa poupança? Na verdade, isso foi o Cuca, né, que deu até uma declaração falando que foi para evitar o desgaste. Não é complicado, Zé. Eu acho que são escolhas que, logicamente, não é só do jogador. O departamento médico, fisioterapêutico, todo tem que ter responsabilidade sobre tudo isso, mesmo porque o Santos precisa do resultado. Agora, eu não sei se vocês viram, né? Pedrinho chorou depois da partida. E eu acho que é um dos poucos dirigentes de SAF, assim, que a gente vê, né? Que é dono do clube mesmo, que a gente vê ele sentindo. E que, eu não sei se vocês chegaram a ver a imagem, que foi ele assim com a mão, dizendo assim, o que eu vou fazer? Eu trouxe o Gerson, eu segurei o Matheus Pereira. Não, segurei o Caio Jorge. O Caio Jorge, tem o Matheus Pereira, trouxe o Tite, né, pra tentar fazer alguma coisa, agora tô trazendo o Arthur Jorge. E assim, só técnico de ponta, né? Mas não parece um pouco o ano passado? Lembra que ele deu uma declaração dizendo, cansei de colocar dinheiro. Era o pior negócio dele, né? Que ele falou. O pior negócio que eu tenho, lembra disso? Porque eu só coloco dinheiro, trouxe todo mundo e nada acontece. E aí foi a virada lá que o Jardim e ele devem ter conversado. Ele deu plenos poderes ao Jardim e o Jardim fez um excelente trabalho. Sim, mas acho que ele tentou de tudo. Trouxe o Gabigol, que também não vingou. Quando tinha que abrir mão, abriu mão, né, do Alexandre Matos, do Dudu. Então acho que é um cara que ama. Eu acho que ele não sabe mais o que fazer, né? Ele olha e fala assim... É desolador, né, pra ele. Mas um ponto interessante é, gente, o Gerson na posição que ele tá, no lugar, no campo onde ele está jogando, muito mais avançado, muito mais como um ponta, talvez... O que é? O que é? O que é isso? Eu acho que é o treinador que vai chegar também vai precisar dar uma organizada mudar, né? Até porque tem pegado muito mal com a torcida isso, né? Cara, porque assim, a gente tá falando talvez do melhor volante do futebol brasileiro. Que é talvez da Copa, né? Não, a gente até comentava ano passado, talvez o último. O último. Esse não tem outro igual ao Gerson, quando ele estava no Flamengo. Cara que distribui o jogo, que clareia as jogadas, que tem uma visão de campo macro. E aí o cara tá apagado, uma gestão de carreira muito errada, que muito mais do que mais isso. Só que assim, cara, você tem esse baita jogador ali e você tá colocando ele na função errada pra jogar bola, cara. Eu não sei se é um pedido dele, mas assim, desculpa, né? O técnico tem que chegar e ele falar assim, meu filho, você joga nessa posição aqui a sua vida toda, então você fica aqui nessa posição. Realmente, você tem toda a razão. Eu acho que muita coisa deu errada, sabe, pro Cruzeiro. Eu acho que nesse início de temporada, eu acho que também essa questão tipo, de agenda, tem a lesão do Cássio, que acaba ficando fora, o Matheus no gol não rende como esperado. Aí você tem o Lucas Romero com problema de costela, o próprio Marquinhos, né, que chegou a jogar no Arsenal, Fluminense e tudo mais, que também tá fora. Então, assim, eu acho que é uma série, inclusive o Matheus Pereira é perguntado no final sobre o psicológico do Cruzeiro, e ele até dá uma entrevista assim... Eu não tô entendendo, por que você tá me perguntando, né? Foi até muito... terapia. Porque eu acho que o problema do Cruzeiro não é sobre elenco. É sobre a gestão desse elenco, é sobre o treinador que vai vingar, é sobre o que vai acontecer em campo. Acho que passou do âmbito 4 linhas ali, né? Muito. O que acontece no Cruzeiro. E assim, é uma pena, né? Porque tinha jogadores... 3 jogadores na pré-lista de seleção brasileira, até o Kaique agora chegou a ser convocado depois da eleição de ontem do Alexandre, o menino que fez a base, né, de seleção brasileira e tudo mais. A lateral, que da seleção está comprometida e ganha essa oportunidade pela primeira vez na seleção principal. O Cruzeiro tinha que estar mais, não venceu. O único time que não tem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. Aliás, Carneiro, depois se tiver uma imagem, procura aí uma imagem frisada do impedimento, como a gente vai falar bastante, vai passar? Tá, aí é o gol, tá? Saiu o gol, aí impedimento, não foi, não estava impedido, não, ele tá falando. E aí a gente vê
né? Aí tá a imagem do lance. Confesso que daqui eu não sei o que te dizer, porque na verdade, ó, gente, a condição, quem dá não é o cara que tá grudado ao barreal, é o cara que tá lá em cima na lateral esquerda do Cruzeiro. Você tem régua em casa? Ali, ó. É só ter régua. Olha lá. Gente, que linha é essa? É só ter régua. Assim, minha mãe ensina que borracha, cola e régua você tem que ter em casa. Né? Você vai precisar de um grampeador e tal. Agora não ter régua... Então, ó, tá ali, ó, gente. Gente, né? Que linha é essa? Que não dá, Zé, não dá, desculpa. Não dá, cara. Na boa. O vermelho é o barreal, é isso? Quando eu jogava The Sims, minhas casas ficavam tudo tortas, assim, também, sabe? Tudo torto. É igual quando você faz exame de oculista e depois você vai traçar na régua, a régua tá torta? Meu Deus. Lembrei, uma The Sims, né? Você criava uma escola, aí você ia dormir. Quando você acordava, o trânsito explodiu em volta da escola. No The Sims. Você tá na versão nova, eu tava só na parte da casa, não tinha escola na minha versão, não. Tá, eu fazia escola. Não, muito torto. Ó, o Cuca falou a respeito, quer ver? Roda o Cuca aí, rapidinho, vamos ver. No ângulo que eu vi o gol ali, no telão, eu já saí comemorando. Porque além do corte de grama, existem outras imagens. E eu não entendo até agora porque esse gol foi anulado, né? Se você pegar quando ele bate na bola, não quando a bola sai, é muito rápido. Não tem como estar, né? No máximo na mesma linha. E aí a estratégia seria totalmente perfeita, porque nós teríamos ganhado um jogo difícil, complicado, num jogo em que as duas equipes estão na parte baixa da tabela, que não condiz com a grandeza das duas equipes. Então é um jogo que você tem que fazer erro zero, como nós fizemos. O Cruzeiro teve 2 grandes chances e nós tivemos um gol mal anulado. O Wagner Riway, ele pôs fora toda a arbitragem perfeita, eu diria que o Abate Abel fez, porque não tem imagens aí que me mostraram. Eu estava vendo essa imagem aí, já está no grupo dos jogadores, e não estava nem na mesma linha, né? Estava para trás, e teríamos nós ganhado uma partida importantíssima, mas fazer o quê? O VAR errou. Eu entendo a lamentação dele, porque a olho nu eu não consigo ver. Aí quando traçam as linhas, eu confesso também que eu não consigo ver. Então eu fico pensando, na dúvida pro réu, né? É um impedimento do quê? Do pelinho da perna? Não, então, mas aí é que tá. Se a gente discutir, é um joelhinho, Mas se a gente começar, nessa situação, se a gente nesse lance em específico... Não, é que se a gente começar com essa técnica feijoada... Eu concordo com você. Uma orelha de porco, um rabinho... Eu concordo com você, mas nesse lance em específico, você mesmo disse, sim, eu tô quando na se dúvida. traça, ninguém vê. Ninguém vê, Ninguém não dá vê pra impedimento. ver. E é isso que a gente tá falando. Só eles viram. O que é que eles viram de impedimento, entendeu? É incrível, gente. Eu fico pensando... Não é nem feijoada, orelha... porque não parece que a gente está discutindo joelho, enfim. É uma orelhinha, é um narizinho, é um joelhinho, uma patana de porco. É uma situação que a gente não consegue ver, nem obviamente a olho nu, o lance assim, né, sem as linhas traçadas. Com as linhas traçadas parece que piora, porque você fala, não tá impedido. É isso que eu falava. Não tá impedido, já óbvio que não tá impedido. difícil sem traçar a linha. A hora que traçou a linha, até perguntei, a vermelha é quem? Né? Porque eu não tô me pegando mais nada. Né? Cadê o impedimento? É exatamente isso, é mais gente, olha, sem condição. Ainda bem que a tecnologia está aqui para ajudar a gente a resolver. Ô, tecnologia. Maravilha. Obrigado, tecnologia. Assim, o Neymar fez um post sobre isso, né? Ele não jogou, mas ele adora ir para as redes sociais. Taca ali o Neymar. Vamos ver lá o que falou o Neymar. Esse impedimento não existe. Aí ali você ouça aquela risadinha. Ai, gente, eu queria muito que, sei lá, o pai do Neymar, que interferiu tanto na carreira dele, interferisse e excluísse o Twitter dele. Eu acho que ele seria tão mais feliz sem o Twitter, gente. Eu também acho. Às vezes é bom largar um pouco. E a imagem ali... O Gabigol também, né, que não estava na partida... Ele também reclamou, também foi no Twitter. Os dois, né? As duas estrelas nas redes campo, sociais. Talvez nem tanto no momento, né? Mas no Twitter brilhando. Enfim, né? E de novo a gente está aqui na polêmica para entender o que acontece no futebol. Agora, não tem polêmica quando o assunto é ofertas com Yara Fantoni. Você já pegou seu celular, Zé? Fazer assim, baixar o app da Magalu, milhares de ofertas, gente, com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil
e cupom com desconto todos os dias. Então você vai no QR Code que está aí na tela, pega seu celular, já entra lá no app, já faz a sua escolha com frete grátis na sua casa. Ficou fácil demais, né? Vem pro Magalu, vem. Muito bom, Yarinha. Obrigado, viu, querida? Ó, Copa do Brasil, o sorteio foi agora. Acabou de acabar e o nosso departamento de arte, temos ali uma oficina com pintura, recortes, etc. Eu tava vendo aqui também. Prepararam a tabela, vou mostrar para vocês. Coloca na tela, por favor, Cara, Carneiro. interessantíssimo. Os deuses do futebol trabalharam bem. Dos confrontos. Quer ver? Vamos ver, vamos ver. Sabe o que teremos? Olha ali, o que vamos ter nessa fase? Confrontos da Copa do Brasil. É a quinta, né? Como vocês sabem, agora os times chamados grandes passam a competir. Atlético, Galo Mineiro pega o Ceará. Não vai ser fácil. Botafogo pega a Chape. Também não é tão simples assim. Cruzeiro pega o Goiás. Red Bull Bragantino pega o Mirassol. Ficou um clássico de times ascendentes, né? Ou não, enfim. Atlético do Paraná, olha, pega o Atlético Goianiense. O Corinthians pega o Barra de Santa Catarina. Atual campeão catarinense. Um CT que eu tô doida pra mostrar, super legal, super moderno. Eu acho que tem muita coisa pra gente conhecer desse time nesse duelo. E tem muita até porque é chance campeão do da Série Corinthians D já. Total. Flamengo pega o Vitória, Fluminense o Operário, né, do Paraná, campeão também, né, o Operário, né, o Operário, coisa, o Grêmio pega o Confiança, Palmeiras pega o Jacuipense. A Jacuipense vai jogar muito, vai perder de 5. O Vasco pega o Paysandu, Internacional pega o Atlético, o Atlético, daqui eu não enxergo. Ai, que ódio. Fortaleza pega o CRB, Santos pega o Curitiba, Bahia pega o Remo. Olha só, de novo, hein? E São Paulo pega o Juventude. Legal essa legal, fase, era para ser Internacional Esporte, né? Se o esporte não tivesse pipocado. Vai lá. Mas vai ser legal essa fase da Copa do Brasil, é bem interessante. É a quinta. A carinha dela. O Santos pega o Curitiba. E aí? Jogo difícil. Jogo dificílimo. O Curitiba tá redondinho. Curitiba manteve uma base, manteve jogadores importantes para essa temporada e tá lá em cima, né? Contratou bem, né? Contratou bem também. Conseguiu manter uma base, contratou bem, o time está encaixado junto com as ideias do treinador, tá brigando lá em cima. Vai ser um joguinho chato. Volta a tabela, põe aí, por favor, Carneiro, só para a gente tirar algumas dúvidas. Vamos falar de todos os daqui, ó. São Paulo pega o Juventude. É um bom confronto para São Paulo. Vamos combinar? Sim. Né? Favoritaço. São Paulo. Palmeiras e Jacuipense. Mas eu acho ainda, Zé, que vai ter o sorteio do mando de campo, não é, Braga? Tu sabe dessa informação ou já tá com o mando de campo aí? Não sei dessa informação. Obrigada. Talvez. Na verdade, não tá. Na verdade, não tá. Colocaram os que entraram ali, mas ainda vai sair. Eu acho que ainda vai sair o mando de campo. Corinthians e Barra. Aliás, nesse exato momento estão sorteando o mando de campo. Tá. Corinthians e Barra, não sei. É que como o Corinthians não joga bem, não tem jogado bem, eu acho que vai ser Barra. Ele joga a responsabilidade todas as vezes. Saiu agora. Quem tá de amarelo começa em casa. Tá. Então, o Santos começa em casa, São Paulo começa em casa, Palmeiras começa em casa e o Corinthians começa fora. E o Galo? Não vai falar do Galo, não? Tem o Galo. O Galo mais lindo do mundo? O Galo mais lindo do mundo! Pode falar do Cruzeiro também. Cadê o Galo? O Galo começa em casa e o Cruzeiro... É isso, gente. Vocês me dão 10 minutos só para eu olhar para a tela direitinho? 10 minutos. Não, isso porque o Carneiro falou, Zé, acelera que a gente atrasou. Carneiro, posso seguir a pauta? Tá, então vamos para o Choque Rei, tá? Rapidinho. Eu tenho 4 momentos para mostrar para vocês do Choque Rei. Palmeiras ganhou por 1-0. Também não foi um grande jogo. O Palmeiras teve uns 15, 16, 20 minutos de um excelente futebol. Fez 1-0, golaço, quase faz 2-0 imediatamente, com o mesmo Arias. Teve a chance ali com o Alan também, mas a coisa aí, o futebol, né? Mais uma expulsão do técnico Abel Ferreira. Novidade. Coloca a cena, vocês vão ver aí o ataque de pelanca de Abel, por favor. Mostra aí, olha ali. A bola vai, aconteceu uma falta, né? Vamos seguir. Não! Você não, né? Ô Zé, a gente falava antes aqui do jogo o que vai acontecer em um clássico. Aí a gente falou, cartão pro Abel. Cartão pro Abel. A gente já sabia.
E aí, ó, o Daronco vai lá. Não, o que eu acho interessante, ó, os 4 protegendo. Quem sabe, se o Daronco não enxergar, ele não dá o cartão. Aí ele dá o cartão, aí o Abel... Não, aí olha lá. Ah, é? Agora eu vou embora. Vocês vão ver. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com esse jogo. Se pintar uma bola... Olha o que eu faço com a bola. Chutou a bola. E diz que antes ele já tinha chutado o microfone e tudo mais, que a bola foi só o que pegou na Eu queria imagem. que vocês me explicassem, será que em nenhum momento a diretoria do Palmeiras vai sentar com o Abel com calma, fechar a porta e falar, Abel, precisamos falar sobre esse teu gênio indomável? Não. Não, acho que eles já largaram mão. É? Porque, cara, é a 14ª expulsão dele. Aí o Daronco colocou na súmula, fui chamado de cagão. Exatamente isso que ele colocou. Eu acho que tem uma diferença do Zubeldia, por exemplo, que era expulso e ficava lá o Max no banco de reservas e tinha uma diferença muito grande entre os dois personagens. Eu acho que a comissão do Abel, quando fica no banco, o João Martins, enfim... É igual. São iguais, eles têm o mesmo perfil, a mesma ascendência com os jogadores. Acho que não é um prejuízo não ter o Abel em campo na próxima rodada do Brasileiro, mas não é tão Mas você grande. sabe que, pior do que tudo, minha modesta opinião, é ruim para a imagem do Abel. Acho ele um técnico tão competente. Não tá nem aí, Nossa, né? Eu acho que se ele se importasse na segunda expulsão dele, ele já mudaria um pouco. No início dele do Palmeiras, ele chegou até a dar uma entrevista que a mulher dele tentava falar com ele em casa e que ele coleciona carros. E que ela brincava que cada expulsão, ela ia vender um carro dele. Tinha essa história. Eu acho que ele não tem mais carro, né? Eu acho que ele tá indo de metrô. Enquanto isso, no metrô de São Paulo, poxa, eu vou descer na estação São Paulo. Para isso, é o Abel, vocês sabem onde vai descer. Gente, olha, assim, e é muito engraçado, né, que a gente ainda fala sobre o Abel ser esse cara, essa figura meio paternal, né, dentro do CT, um cara que tem muito carinho ali com os jogadores, mas a imagem que ele passa para fora é uma imagem muito negativa, né? Eu acho Ele, assim, ele tá mais preocupado com o que ele tá fazendo dentro do CT, dentro do vestiário, blindar ali, e o resto ele meio que não liga, né? Outra cena que virou tragicômica, essa virou, tá? Abel, me desculpa, cara, é bem ridículo, tá? Para um adulto, mas enfim, cada um faz o que achar melhor. O Carlos Miguel, meu amigo Carlos Miguel. O Carlos Miguel recebeu um amarelo por cera. Aí, no lance que ele recebeu o amarelo por cera, ele ia bater uma falta. Gente, dá uma olhada nisso, por favor, coloca a imagem. Ele já tinha acabado de receber o amarelo. Aí ele a bola tá ali, ó ele vai. Daqui a pouco ele chega lá no estádio dele, no Allianz Parque. Aí ele vai bater. Gente. Opa, tô indo muito rápido. É o Chaves. Isso. Ele tinha acabado de receber amarelo. O Abel ficou louco da vida. Pediu. Falou que não queria isso, né? Falou que não queria isso. Pediu, inclusive, pro treinador de goleiros. Você vê ele quando sai, o cara vai lá e fala com o Carlos Miguel. Gente, essa cena é patética. Né? E correu um risco enorme de levar um outro amarelo. E aí seria a expulsão do Carlos Miguel. Mas é muito difícil a gente ver um goleiro que toma um cartão amarelo, por exemplo, por cera, ele levar o segundo amarelo. O juiz fica até o último minuto. Se você fizer isso de novo, a gente vai te dar outro cartão amarelo, você vai ser expulso. Foi expulso uma vez, né? O Cássio foi, mas aí você... o Léo Jardim também. Você fala de situações que são muito pontuais. Qual é o goleiro hoje no Campeonato Brasileiro que não toma um cartão amarelo por cera? É muito difícil você não ver ali nos 35 minutos do primeiro tempo. E ele passa o restante do jogo inteiro fazendo cera, porque ele não vai levar o outro cartão. É muito raro você ver isso. Que coisa, né, Gil? E eu acho bom os clubes começarem a ter os bancos de reserva com goleiros bem preparados, porque 3 cartões é suspensão. Né? E a gente tá ainda no momento de começo de campeonato, mas daqui a pouco a gente vai ver toda hora reserva no gol. Isso vai passar a ser cultural, gente. Vocês já pararam pra pensar? Essa cena, quando eu vi, eu falei, cara, não acredito que o cara tá fazendo isso depois de receber um amarelo. O Zé falar disso. Ele fez justamente por conta disso, Zé. Do quê? Do Carlos Miguel? Imagina. Você não achou ridícula? Não, olha... Não, eu tô brincando com você. Não é ridículo? Não, Zé, eu acho assim, pro Abel se irritar com o cara do próprio time e contra, é porque ultrapassou o ridículo. Porque o Abel sempre defende o dele e expõe os outros. E chegou ao ponto dele brigar com o Carlos Miguel. Agora, eu acho que vai muito o que ela falou. A questão é... a impunidade. Impunidade. Como o goleiro já sabe, ele acabou de tomar, ele não tem medo de confrontar. Ele não vai tomar outro, a não ser que seja um lance que ele entre assim na dividida, dê uma cotovelada na cara do jogador
e levar o segundo amarelo. Por ser, ele não leva. E a regra da contagem, né? A gente nunca sabe quando começa a contar, com que relógio que tá contando, como que vai ser. No Morumbi, a torcida do São Paulo tava contando. Quando o goleiro pegava, ficava 1, 2. Legal isso, isso é legal. Todo mundo devia contar. Não, e 55 mil pessoas, imagina. Boa ideia, torcida do São Paulo, é uma boa, viu? Vamos contando. Coloca Mississippi, pra não errar. Mississippi, 2 Mississippi, 3, dá 10, dá 8 segundos, 7. Porque o Carneiro pediu pra correr com o programa. Desculpa, Carneiro. O Caleri reclamou também. Tá com o Caleri aí. Arte, Caleri. Nem vou falar. Já viajei demais. Deixa eu ver o que o Caleri falou. Tá? Olha lá. Parabéns ao Palmeiras, que fez um jogo como sempre faz. Faz um gol 5 minutos, aí joga como joga sempre, atuando na metade do campo para trás. A gente jogou mais, mas não conseguiu levar perigo ao gol deles. Não tem muito mais para dizer. Parabéns, sempre jogam igual. Ô, Caleri, que é isso, velho? O Palmeiras fez o que tinha que fazer. O Palmeiras fez o gol cedo, se defendeu e o São Paulo ficou cruzando bola na área. Cruzou mais de 40 bolas, nenhuma deu certo. A torcida deve ter ficado tão feliz, meu. E para encerrar, gente, o Roger Machado, técnico, repercutiu demais nas redes sociais nas últimas horas. O treinador foi questionado sobre os gols parecidos sofridos contra o Palmeiras na temporada com dobras de laterais. A pergunta foi tática. Ele deu uma resposta tática que repercutiu bastante. Quer ver só? Roda aí. A nossa marcação ali, a nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Em qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor lá, que na verdade a gente já estava com a dobra, né, chegou mais atrasado, né, e nas características do Arias, né, ele trouxe para dentro e finalizou. Né, naquele momento ali, foi justamente, né, a tentativa de pressionar, jogando em casa, né, numa iniciativa, né, num gatilho de pressão de bola para trás e que a pressão vazou. Né, então, o gol anterior, no outro clássico, eu não posso te determinar as razões, né, porque eu ainda não estava aqui. Essa, né, foi uma pressão que ela iniciou bem sucedida, né, mas a gente permitiu que o adversário saísse num espaço muito pequeno, em vez de fazer com que o adversário continuasse pressionado do lado da bola. Tá, não entendi. Vocês me ajudam? Canhoto de pé contrário é destro, né? Canhoto de pé contrário. Canhoto de pé contrário. É destro. Eu sou leiga, pelo brasileiro. Visto. Eu sou leiga, porque... Eu não entendi. Eu vi isso quando eu acordei. Ai, ainda você estava meio dormindo. Aí eu olhei assim, Gente, será que eu não... Eu acho que eu estou escutando errado. E tá repercutindo, né? Desde o pós-jogo. Não entendi nada. Também não, tá. Eu achei Se que você era vê o lance, dá pra entender. Mas, assim, eu fico preocupado de como ele tá se comunicando com os jogadores. Assim, se for nesse nível, não vai dar certo. Agora, que invertida do Flaco, né? E torcida, só ele comunicando com a torcida também, né? Porque é legal, a gente gosta... A coletiva de imprensa é pra torcida, né? Exato. Então, a partir do momento que não tem uma comunicação direta, assim, compreensível, pra todo mundo entender, né? Media training. Justo. Falta. Enfim, eu também não entendi muito bem. Acho que assim, se eu parar, sentar... Colocar a fala juntamente com o lance... O vídeo dá pra entender o que ele tá querendo dizer. Deu pressão, a pressão furou, a bola inverteu e saiu o gol. Ele podia falar assim. Exato, né? Gente, perfeito. E é importante a gente ressaltar que o Crespo, ele que é o gringo, né? Ele que falava um portunhol bem arranhado ali e ainda dava pra entender o que ele falava. E a torcida gostava de ouvir. Dava pra entender muito bem o que ele explicava, enfim. São Paulo já tá implicado com o Roger. Se começasse assim... Foi vaiado no jogo. Foi vaiado no jogo, Mas eu não entendi ainda o que foi essa mudança. Não, a mudança ninguém entendeu. O São Paulo conseguiu apagar um incêndio com gasolina mesmo. O São Paulo vinha de uma crise extracampo como há muito tempo não tinha. Ficou tudo desordenado, aí o Crespo deu uma declaração, aquele jogador de São Paulo que saiu também deu uma declaração contundente. Não o Alisson, o outro que mudou até de time. Ele, no final do ano passado, no começo desse ano, ele deu uma declaração contundente. Gustavo? Isso, Gustavo. Aí virou tudo, você pensou, meu Deus, catástrofe, não. Aí veio o Rafinha, aí o Crespo, acertou, tal. Aí, sei lá o que aconteceu de novo, quando estava começando a andar bem, time na ponta, né? São Paulo estava na ponta. E a explicação do São Paulo ainda foi mais
deprimente, né? Foi, pelo peso das declarações... Porque vai começar uma derrocada. Vai começar uma eles derrocada. estavam prevendo já a derrota e anteciparam, porque daí agora de fato tá O caindo Crespo bastante. não interessava porque ele tinha uma mentalidade não vitoriosa. Lembra disso que ele falou? Dos 45 pontos. Os 45 pontos, onde já Cara, se viu. e assim, vamos ser muito sinceros. Não é melhor ter um técnico pé no chão, um cara que trabalha ali com realidade, do que um cara que visualiza coisas que não estão para acontecer? Pô, se você vai passinho de cada vez, olha só onde está o São Paulo, onde ele deixou o São Paulo na tabela, e enfim, a estrutura também, encontrou um time que tinha alma, né, que tem uma questão tática muito clara, e aí... Não dá para entender, né? Eu realmente não entendi. Acho que São Paulo, enfim... Jogou muito mal no Clássico. Jogou mal. O Pauli foi titular, não conseguiu jogar nada. Um jogador Aí que ainda não começou conseguiu a levantar um monte de bola para a área, né? Ter nenhuma boa atuação do São Paulo. Né? E falar em resposta de treinador, gente, eu estou na sessão ácida do programa, tá? Eu quero mostrar para vocês, porque aí o Bahia tomou 4-1 do Remo, né? E aí, depois da derrota de 4-1, o Ceni deu uma entrevista e deu umas respostas que não parecia muito feliz com o resultado. Roda o Ceni, por favor. Até o momento do gol, só tínhamos nós chances de gol, correto ou não? Aí nós fazemos o gol. Quando fazemos o gol, a gente não sabe mais jogar. Aí a gente muda. Aí a gente não tem a personalidade para continuar, para chegar lá em cima no topo. Aí a gente muda radicalmente. O time se mostrou capaz de jogar no 0-0 e incapaz de se comportar da mesma maneira quando ganha o jogo por 1-0. Se nós, o problema não é ter tomado um gol fora, é ter tomado 3 gols em 6 rodadas e vir aqui hoje e tomar mais gols num único jogo do que em 6 rodadas. Para uma equipe que estava, acho eu, pelo que eu vejo, desgastada mentalmente, a equipe do Remo pressionada, né? Eu, para mim, classifico como um desastre para a gente o que a gente promoveu no segundo tempo. É inaceitável a gente ter um comportamento. Uma coisa é se você vem e não consegue jogar. Pô, o Remo foi melhor o tempo todo, conseguiu manter a gente, não deu chance para a gente. Não, enquanto 0-0 fomos um time. Quando tivemos no 1-0, com chance de estar encostado no Palmeiras a 2 pontos, mudamos drasticamente. Isso é uma das coisas que nós temos que melhorar, ou nós não vamos estar preparados nunca para chegar a ocupar o topo da tabela. Nós precisamos de mais força mental, psicológica, entender que se você quer estar lá em cima, você tem que estar sempre focado no jogo e não pode mudar de acordo com um gol que sofre ou com um gol que faz. Estamos com medo de querer definir o jogo e se encontrar numa posição mais alta, isso que nós não podemos mudar, ser diferentes, ter características distintas dentro de um mesmo jogo, porque um gol feito, muito pelo contrário, o gol feito deveria dar muito mais confiança para você jogar. Foi coletivo, o problema foi coletivo, a gente não tem como nem citar um jogador, um cara que foi, ele foi, não tem, coletivo, que é mais grave, porque se é um jogador, você identifica, é mais fácil de você resolver, mas coletivamente nós não nos portamos bem. Rogério, com relação ao pênalti, né, já tinha tido o caso do William José, ter perdido outros pênaltis, hoje o Juba cobrou e perdeu. Tinha um Everaldo em campo que tem aproveitado também, bem. eu vou dizer uma coisa para vocês. No último dia que estava o William, vocês todos pediram o Juba. Hoje que estava o Juba, vocês querem o Everaldo. Se o Everaldo tivesse eu não pedi pedido... Juba. Eu tô perguntando por quê, da maioria em geral. O Everaldo, 15 pênaltis, ele marcou 14. Sim, então. Não é porque a escolha do Juba. Porque o Juba também bate muito bem pênalti. Os dois treinam muito bem pênalti. Hoje o William não estava. Eu deixei a critério dos dois. Vocês conversei com os dois. Falei, Everaldo e Juba, os dois. O Juba estava para bater no último jogo em que o Everaldo não estava em campo. E eu disse, Juba e Everaldo, vocês conversem. Eu também achei que no momento o Everaldo deveria ter pego a bola, porque ele já tinha feito o gol, tem a confiança de ter feito um gol, é o centroavante, decidiram os dois, não sei aí o motivo, a conversa dos dois, os dois, trabalhei com os dois, penalidade ontem, os dois fizeram todas as cobranças no treinamento hoje, o Juba teve a confiança para bater, mas se cada um que bater e perder, a gente vai escolher o próximo, no próximo se o Everaldo perder, sei lá, daqui a pouco vai entrar você para fazer tentar. Não, eu não tenho mais condição também, sou uma fiquei velho, gordo, tô uma mas eles deveriam ter feito. Faltou ele levantar pra esse tchau. Desculpa, eu achei engraçado, gente. A versão Ceni pistola, aí jornalista pistola, porque foi levantando. Você não sei o quê, eu vou bater. Ficou bem louco, né? É tanta informação que eu fiquei meio perdido. Fato é que o Remo teve uma grande vitória contra o Bahia, né? Que eu nem sei o que... Só para pontuar rapidamente, o Bahia começa ganhando, o Remo vira, e o Luciano Juba, ele teve a chance de empatar, porque o jogo estava 2-1, então se ele fizesse o gol,
o Bahia teria empatado 2-2, talvez equilibrasse, o resultado teria sido diferente, mas é verdade que o Bahia foi superior até certo ponto, teve quase que o dobro de posse de bola do que o Remo, mas o Remo foi eficaz, então felicidade pro Remo, né? Felicidade pro Remo, né? Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. E aproveite esse momento também porque a Gil Moura, vai falar de uma coisa que eu adoro, comida. Quem é que eu amo. Vai lá, Gil, Quem é que não gosta? Então, bora botar pra jogo as novidades da Seara Airfry. Tem novos sabores de pizza, coxinha da asa sem fritura e lasanha à bolonhesa. Gostasse? Então é de cair o queixo. Aproveita as novidades da Seara e vamos embora. Vamos embora. Olha, o Santos acaba de informar uma coisa. O Gabigol passou por uma cirurgia, tá? É uma cirurgia no pubis. Não é grave, é tranquila, mas ele só volta depois da Copa do Mundo, né? Pois é. E assim... Ele só volta depois da Copa? Tá precisando. Perdão, só volta depois da data FIFA, falei depois da Copa do Mundo. Não, já tava aqui, eu falei. Eu O Carneiro berrou aqui, você quer acabar com o Santos, né? Eu tinha entendido que você tinha falado, porque FIFA. a informação que você falou chegou aqui. Chegou aí, tá. Mas não preocupa, mas assim, o tempo de recuperação é um tempo que vai prejudicar o Santos, digamos assim, por conta, né, desse ataque que está desfalcado. Sim. Né? Então, a gente já está falando de um Neymar com questões, né, para ser poupado e tudo mais. Sem Gabigol, é dolorido. Complicado. É dolorido. O que será desse ataque do Santos? Porque a Yara tá rindo porque ela falou assim, eu adoro quando o Santos se dá mal. Olha como ela Carneiro, tá rindo. imagina. É porque eu adoro quando o clubismo fica exacerbado, porque tem um ponto aqui, a gente já escuta daqui, entendeu? O grito vem aqui, ó. O único que tem ponto é o Zé, né? Parece o walkie-talkie. O pessoal tá aqui, de repente o Carneiro... Opa, já tá até desconcertado. Sabe quando você vai no cinema? Sabe quando você chega no cinema, que tem aquela portinha com aquele negocinho assim? Aí você chega e fala assim, oi, tudo bem? Eu comprei ingresso pela internet. Você comprou pela internet? Você fala, o quê? Né? É mais ou menos isso que acontece. Eu e o Marcelo ontem no jogo, agora a gente pode contar, né? Na hora que você entrava no ao vivo, tava eu e o Marcelo conversando, de repente, falava, meu Deus! O Danilo no pós-jogo botou a dona Wanda lá, uma torcedora símbolo. O que foi aquilo? Não, eu tava com isso aqui. O que foi aquilo? Aí ela gritou, vai Corinthians. Isso aqui quase derreteu minha orelha no vai Corinthians. A dona Wanda, eu e o Marcelo fizemos assim, meu Deus, oi, dona Wanda, tudo bem com a senhora? Tudo bom, dona Wanda, tudo jóia. Data FIFA, gente, vamos falar de data FIFA. Chegou a data FIFA, ainda bem que a Lívia me lembrou, porque eu falei, depois da Copa, volta o Gabigol. Todos os torcedores do Santos morreram. Mas assim, na minha cabeça, porque Copa, né? Não, é data FIFA, tá? E aí, ó, ele deve estar disponível, gente, no dia 2, né? Vai ter contra o Remo, inclusive, partida na Vila Belmiro. Assim, talvez vá para o banco, né? Mas aí tem que ver com o Rio. Agora, me falem olha, porque a data FIFA, a seleção acaba de perder, né? Como disse a Yarinha no começo. O Alexandre, do Flamengo, no jogo de ontem. O Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Copa da Inglaterra, nesse final de semana também. Os dois com lesão. Tchau. O lateral esquerdo, Kaique Bruno, do Cruzeiro, tem 23 anos e foi convocado. E o Alisson também. O Alisson saiu, o Hugo Souza foi, não né? convocou ninguém pra zaga. E na zaga não convocou ninguém. Poderia ter chamado o Murilo do Nottingham Forest, né? Mas ele tá queimado com a seleção desde aqueles erros no jogo contra a Argentina. Ele tá jogando muito, ele poderia estar um erro do Emílio, cara. Cara, ele ser queimado por aquele jogo onde ninguém jogou bem. Eu acho que o Rafinha, se fosse pra ser queimado alguém, seria o Rafinha, né? Mas que prometeu mundos e fundos, porradaria e não teve nada, né? Naquele jogo. Não, por falar em zagueiro, o Marquinhos, né? A Yarinha conversou com o Marquinhos. Dá tempo, Carneiro, porque eu tô só levando bronca, que a gente tá falando demais. Agora ele foi fofo. Então dá pra rodar um trechinho, quer ver? Roda aí o Marquinhos com a Yara, vai. E sonhar, você já sonhou de verdade, assim, de acordar de madrugada, tô sonhando com Copa, tô sonhando que veio o título, já sonhou com isso? Já, muitas vezes, né, eu acho que desde criança a gente vive sonhando com isso, né, e eu já tive até foi engraçado contar isso, que eu tive um sonho na época da Olimpíadas. Na época da Olimpíadas eu tive um sonho assim, eu me lembro, foi um dia antes da final, eu me lembro que eu cheguei lá no café da manhã, eu falei pro Ney, sonhei que a gente foi campeão. Eu falei, mas a gente sofria muito no jogo. Eu lembro que a gente sofria muito no jogo, mas a gente acabou sendo campeão e acabou
acontecendo. Dá pra sonhar de novo? Então, isso que eu ia falar. Eu falei, tomara que eu sonhe de novo agora. Tem que sonhar de novo pra isso. Eu tenho um sonho claro, assim, de novo pra Copa do Mundo. Na Olimpíada foi pros pênaltis, sofremos pra caramba, uma angústia. E conseguimos ser campeão e tomara que esse sonho aconteça aí de novo. Não, vamos rezar aqui. Vocês viram que eu frisei assim, que é pra parar assim, porque agora ela que vai contar. Aonde eu vejo a entrevista inteira, Yara? Tá lá no meu canal, Yara Fantoni. Postei hoje essa entrevista com o Marquinhos. Tem a família dele participando. Inclusive, conta lá que ele ganhou no pôquer do Ney, viu? Eu perguntei pra ele, o que você é bom que ninguém sabe? Aí a esposa dele falou, o Marquinhos, tudo que ele faz, ele tira uma genialidade. Inclusive, mostrou o troféu que ele ganhou do Neymar. Ele falou, nem sabia jogar direito, mas ganhei do Ney. E ele fala, né, sobre o pênalti perdido, né, na Copa do Mundo. Conta histórias, inclusive que vestiu a camisa número 10 de Adriano Imperador pelo Corinthians. Sabia dessa? Nunca soube disso. Ele foi inscrito na Libertadores de 2012 com a camisa 10 do Adriano. Eu entrevistei ele com 18 anos, ele tá com 31. Tô ficando triste. Quem tá mais velho, você ou ele? Vamos deixar o público decidir. Então vai lá no canal, convido você e a gente vai trazendo um Quem tá mais rico? Quem tá mais rico, você ou ele? Hoje? Nessa hora. Gente, deixa eu falar pra vocês que além, né, essa data FIFA, além dos amistosos da seleção, essa data FIFA define também quem fica com as últimas 6 vagas da Copa do Mundo, tá? São 4 em disputa entre as seleções europeias. Coloca na tela, por favor, Carneiro. Inclusive Itália e Albânia, né, do técnico Silvinho. E mais 2 na repescagem internacional, que tem a Bolívia como representante da América do Sul. Olha lá, Itália versus Irlanda, País de Gales e Bósnia. Dali sai uma. Tá? É como se fossem 2 eliminatórias. Ucrânia e Suécia, Polônia e Albânia. Dali também sai mais uma. Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Dali mais uma. E Dinamarca e Macedônia do Norte, República Tcheca e Irlanda. Dali sai uma também. Olha, posso arriscar, mas acho que a Itália ainda tem chance, hein? Gente, é inacreditável a Itália em mais uma Copa. Mais uma estar Copa com passando problemas. por essa situação e talvez não ir para a Copa, né? É louco. É a 3ª Copa seguida, se não for, né? Sim. A gente tem que torcer pra Albânia, né? Pro Silvinho tá lá, no Brasil. Cara, mas é carisma, Tem que né? tá, tem que Muito tá. carisma. Dito isso, espero que continue sem ir. A próxima não vai a França, não vai a Argentina. Só o Brasil. Coloca a repescagem internacional, Carneiro, só pra gente ver também uma coisa. Quer ver? Ali, ó, a repescagem internacional, a gente tem Bolívia e Suriname. Quem passar enfrenta o Iraque, ou não, né? Do jeito que o mundo tá, do jeito que a situação está, a gente não sabe se eles vão nem participar da Copa do Mundo. Aí, Nova Caledônia e Jamaica, quem passar enfrenta o Congo, tudo isso na terça. Ou seja, não sei o que vai dar, tá? Vamos torcer para que tudo corra bem, tudo corra normal. Que mais que eu ia falar para você? A Bolívia, que está na Copa do Mundo, e está tentando voltar para a Copa do Mundo, né? Perdão, depois de 32 anos, a última participação foi em 94, tem como um dos principais atletas, eu adoro esse nome, Miguelito dos Santos. Eu não consigo falar Miguelito, eu tenho que falar Miguelito. Eu nem sei quem colocou essa ponta no programa, né? Adivinha? Carneiro, né? Nossa, que novidade, né? E o nosso repórter... Difícil, né? O nosso repórter Vitor Pozella, ele fez aqui para o Joga nas 11 um bate-papo muito legal com o Miguelito dos Santos, que é pauta, sim, do nosso diretor Carneiro, que é Santinho. Roda aí, vai. Fala Zé Luiz e todo mundo ligado no Joga nas 11. Que prazer ser recebido aqui no CT Rei Pelé por Miguelito, jogador da seleção boliviana, que vai bater um papo com a gente falando desse sonho da Bolívia voltar a disputar uma Copa do Mundo. Miguel? Aqui muito feliz pela experiência que a gente vai viver, né, de poder classificar na Copa do Mundo e vamos começar. Miguelito, vou começar trazendo um contexto. Para quem não está muito ligado e não sabe, explica para a galera o que a Bolívia vai fazer no México, qual que é a disputa que vocês vão encarar pelo sonho de jogar a Copa do Mundo, por favor. Então, é um desafio que a gente tem, né? Há mais de 30 anos que a Bolívia não vai para a Copa, então é uma responsabilidade muito grande para nós, mas a gente vem cada um fazendo o seu melhor para chegar da melhor forma e fazer a Bolívia chegar na Copa do Mundo. Para você colocar a sua agenda aí, Bolívia enfrenta Suriname e, vencendo a partida contra Suriname, vai enfrentar o Iraque. O vencedor desse confronto entre o primeiro jogo, Bolívia ou Suriname, e Iraque, numa grande final da repescagem, está garantido na Copa do Mundo de 2026. Então, anota na sua agenda que Miguelito estará em campo. Já são 26 jogos pela seleção, Miguelito, e você tem quase que uma liderança técnica nessa nova geração boliviana que pode fazer história. Eu queria entender o que vocês estão vivendo, assim, qual que é o seu sentimento no dia a dia pensando em recolocar a Bolívia na Copa? Para mim, especialmente, é uma
uma alegria imensa, né, poder estar representando a Bolívia nessa repescagem. E é fruto do trabalho que a gente vem realizando, né, no dia a dia. Aqui no Santos eu estou aprendendo muito com vários ídolos, né, Neymar, Gabigol, Barreal, Roleiser, vários caras que eu gosto muito. Então isso aí de alguma forma vai me ajudar para chegar de uma forma melhor para esses 2 jogos importantes que a gente tem, e espero chegar e poder ajudar a seleção para chegar na Copa do Mundo, que é o objetivo que a gente tem. Miguel, você veio para o Brasil muito cedo, né? Você era um adolescente ainda quando veio para cá. Mas certamente você mantém laços com familiares, amigos de infância na Bolívia. Eu queria que você trouxesse pra gente qual que é a sensação, assim, do boliviano, do seu povo, da sua galera, dos seus amigos. O que eles vivem nesse momento, assim, tentando traduzir pra galera que vai assistir a gente aqui? Os meus amigos, mas que a família, os caras ficam mandando mensagem todo dia, tipo, levando pra resenha, né? Vai treinar, os caras mandam mensagem de manhã, acorda, tem que treinar, tem repescagem logo ali. Mas isso aí acaba sendo um incentivo para mim, porque faz eu pensar em trabalhar mais, e é o que eu gosto, né? Eu gosto dessas coisas, eu venho trabalhando e a gente tem que ter essa responsabilidade. Espero que eu possa chegar bem para ajudar a Bolívia, né? Que é o mais importante. Ô Miguelito, muita gente fala sobre altitude, né? Quando joga contra a Bolívia, na altitude é duro, é difícil, às vezes é desconfortável. Você mora no Brasil há muitos anos. Como é que é pra você, quando você vai jogar pelas eliminatórias em casa, e o jogo normalmente é na altitude, ou em La Paz, ou em El Alto, que é muito alto, como é que é pra você? Então, eu também sinto essa dificuldade, né, de falta de ar, porque eu moro aqui no Brasil há 6 anos já, mas eu acho que o gás a mais que eu tenho é porque eu tô em casa, né, eu tô com minha família lá perto, meus amigos, a torcida, a nação boliviana que está aí, que eu acho que de alguma forma ajuda também. Então eu acho que é por isso que eu consigo dar um pouquinho a mais, mas eu mesmo sinto muito a diferença, eu passo mal também quando eu vou para lá. Mas é algo que a gente tem que suportar, né? Porque é o que a gente tem para aproveitar, e graças a Deus fez a diferença e a gente pôde classificar na repescagem. E as pessoas vivem lá, né? Os torcedores moram lá, o futebol acontece lá, independentemente dos jogadores que não atuam lá. Você, por exemplo, na seleção e vários outros não jogam mais na Bolívia, né? Mas tem carreira internacional. Mas o torcedor tá lá, o futebol acontece nesse lugar, não é uma coisa ocasional. Então, nada mais justo também do que vocês poderem usufruir desse benefício da natureza, talvez, né? Eu também falo isso, né? Quando os caras me perguntam aqui, mas é uma coisa que não foi nós que decidimos. É algo que foi feito assim e a gente tem que aproveitar. A gente aproveita de todas as coisas que for no nosso alcance para chegar da melhor forma e conseguir ganhar os jogos, que é o mais importante. Se essa repescagem fosse na Bolívia, hein? Ia ter um quasinho mais na frente para nós, ajudar um pouquinho para nós. Fala uma coisa aqui, coisa nossa aqui, ó, só para essa gravação. A gente está vivendo uma pré-copa, você vivendo a repescagem, o Brasil na grande polêmica, o Neymar vai para a Copa ou não vai ou não vai. Você treina com o cara todo dia. Se você fosse Ancelotti, é óbvio que você levaria o Neymar, mas eu quero saber do dia a dia desse cara. Você já resenhou com ele sobre Copa do Mundo, você poder estar na Copa com a Bolívia e ele com o Brasil? Já teve essa conversa com o craque? Não, com certeza que eu levaria, né, se eu fosse o treinador, mas a gente resenha pouco ainda, porque eu mesmo não gosto de resenhar muito, porque ainda a gente não está classificado. Eu penso primeiro nos primeiros 2 jogos que a gente tem. Se a gente classificar, é outra história, né? Aí eu que vou puxar a resenha. Se ele não resenhar comigo, eu vou resenhar sozinho. Boa, olha só, o Vitor Pozella, ele vai acompanhar esse jogo, né, Carneiro? Ele não vai acompanhar lá a Bolívia, ele vai trazer coisas muito legais pra gente no Joga nas 11, porque eu acho que é uma coisa histórica pra Bolívia, seria muito legal a Bolívia conseguir chegar na Copa, né? Não, tem muitos países, aumentou demais o leque de países, a gente estava brincando ali, Nova Caledônia, aprendi um nome novo pro Stop agora, que não estava no meu radar. País com N, Nova Caledônia. Mas tem muita gente que vai estar... E detalhe, a Bolívia derrotou o Brasil, né? Todo mundo derrotou o Brasil, tô brincando. Com gol de quem?
Miguelito, né? E jogou muito naquela partida, inclusive. E o português dele é ótimo, porque ele tá um tempão aqui já, né? Ele 6 veio, anos, né? se não me engano, ele fez a base no Santos, Carneiro. Fez, né? Ele subiu da base do Santos. Então é um cara que conhece bastante o futebol brasileiro e realmente o torcedor santista reclamava muito. Fala, aqui no Santos ele não joga, mas lá na seleção ele joga muito, tal. Sei lá, né? Às vezes o foco é outro, o time é outro, os colegas são outros. Vai saber. Né? Mas também ele teve poucas oportunidades, assim, no Santos, né? De minutagem mesmo. Inclusive outros jogadores com menos, né, atributos técnicos do que ele estavam jogando bem mais. Verdade. Acho que pode ser aí até uma opção para o Cuca, né, para entrar no segundo agora, tempo. Vai entender o time agora. É um garoto que evoluiu bastante, amadureceu. Parece que o Cuca, pelo menos, está começando pela defesa, pelo que eu entendi, né? O jogo foi horrível? Foi. Mas o Santos não tomou gol do Cruzeiro. E o Veríssimo, né? Jogou? O Veríssimo jogou. Cara, mas o Veríssimo é metade, né? Foi metade da partida, né? Porque, cara, realmente, assim... Desculpa, né, gente? Zé Ivaldo e Veríssimo, comparativo. Desculpa, Zé Ivaldo. É outra, né? É um outro comparativo. Assim, com todo respeito do mundo. Com todo respeito ao Zé Ivaldo, mas quantos gols contra ele fez em 2020? Tadinho, realmente. E não ajuda, né? A bola bate. Eu falo, quando a mulher a bola procura, né? A bola procura. A bola também gosta de caos, né? Enfim, vou colocar nossa próxima transmissão, gente. Por favor, coloca na tela, só para você saber. Lembrando, estamos em data FIFA, temos essa pausa de 10, 11 dias, né? Na quarta-feira, 19h30. Não essa quarta. É dia 1º de abril, e é verdade, tá? Internacional e São Paulo, lá no Beira-Rio. Esse jogo é muito importante para os dois, né? Sim. O Inter tentando engatar uma recuperação e o São Paulo tentando entender essa mudança, o Roger, enfim. É esse o clube do Roger, né? E o Roger pega o Internacional, que ele conhece bem, né? E depois, no sábado, tá? Dia 4 de abril, às 8h30, Curitiba e Fluminense. Vai ser um jogo bem interessante. O Fluminense está muito bem no campeonato. O Curitiba vem crescendo, é um time bem arrumadinho. Vai ser legal ter você com a gente. Lembrando que o pré-jogo é sempre 1 hora antes. Fica combinado assim, então? Nosso próximo encontro vai ser no Joga nas 11, na próxima sexta-feira. Hoje é segunda, é só começo de semana. Te desejo uma ótima semana. Lívia, obrigado, meu anjo. Obrigada. Mais uma vez. Né? Eu adoro. Obrigado, Yara. Você também eu adoro, Yara. Mandar um beijo pro Marcelo Oliveira, né, que mandou mensagem, que estava acompanhando assistindo o Joga, a gente. né? Marcelo, beijão, velho. Acompanhando a gente, ó. Beijo pra ele. Muito obrigado por assistir a gente. Gilzinha, essa garota, gente, que quando entrou aqui tinha 11 anos de idade. Tô feliz. Foi semana passada. Semana passada, né? A pergunta assim, você só pode responder isso, tá? Quem vai ser o novo técnico do esporte? Vai. Eduardo Batista. Vamos aguardar. Sexta-feira eu volto com mais novidades. Tá bom. Marcelo Braga, muito obrigado. Viu, valeu. Mais uma vez, obrigado. Trouxe notícias aí com talvez. Espero que eu possa trazer mais. Sim ou não? Talvez. Aguarde sempre que talvez, preciso, Marcelo Braga. Gente, muito obrigado, viu? Zé Luiz les diz, beijão, tchau. Tchau.